Capítulo 8. Fui eu mesmo que inventei. Depois de um tempo o barulho foi morrendo aos poucos, até reinar um silêncio total, e Alice ergueu a cabeça um tanto alarmada. Não havia ninguém por ali, e a primeira coisa que lhe passou pela cabeça foi que devia ter sonhado com o leão, o unicórnio e aqueles mensageiros anglo-saxões esquisitos. No entanto, o prato ainda estava pelo chão, aquele em que ela tentou cortar o bolo. Então eu não estava sonhando, afinal, ela disse, a não ser que todos nós sejamos parte do mesmo sonho. Eu só espero que seja o meu sonho, e não o do Rei Vermelho. Eu não gosto de ser o sonho de outra pessoa, ela continuou como quem reclama. Estou quase indo acordar o rei, para ver o que acontece. Nesse momento seu raciocínio foi interrompido por um brado de ó de bordo. Ó de bordo. Cheque, e um cavaleiro numa armadura carmesim veio a galope para cima dela, brandindo uma clava verde. Quando chegou bem na frente dela, o cavalo parou de repente. Você é minha prisioneira, ele gritou, descendo todo atrapalhado do cavalo. Por mais assustada que estivesse, Alice se preocupou mais com ele do que com ela mesma naquele momento, e ficou olhando ansiosa enquanto ele voltava a montar o cavalo. Assim que estava confortavelmente instalado na cela, ele começou novamente. Você é minha, mas aqui outra voz interrompeu dizendo. Ó de bordo! Ó de bordo! Cheque! E Alice, um tanto surpresa, olhou em volta para ver quem era o novo inimigo. Dessa vez era o Cavaleiro Branco. Ele parou ao lado de Alice e desceu todo atrapalhado do cavalo, exatamente como o Cavaleiro Vermelho. Voltou a montar, e os dois cavaleiros ficaram um tempo se encarando sem falar. Alice olhava confusa de um para outro. Ela é minha prisioneira, sabe? O Cavaleiro Vermelho acabou dizendo. Sim, mas aí eu vim resgatá-la. O Cavaleiro Branco respondeu. Bom, então a gente tem que lutar por ela, disse o Cavaleiro Vermelho, pegando seu elmo, que ficava pendurado na sela e cujo formato lembrava a cabeça de um cavalo, que então colocou. Você vai observar as regras de combate, não é? O Cavaleiro Branco comentou, colocando também o seu elmo. Eu sempre observo, disse o Cavaleiro Vermelho, e eles começaram a bater um no outro com tanta fúria, que Alice se escondeu atrás de uma árvore para ficar longe das pancadas. Eu fico aqui pensando quais seriam essas regras de combate, ela ia dizendo a si mesma, enquanto assistia à luta, espiando timidamente de seu esconderijo. Parece que uma regra é que se um cavaleiro acerta o outro, derruba do cavalo, e se erra, quem cai é ele mesmo, e parece que outra regra é que eles seguram os porretes com os braços, como se fossem fantoches, e que estardalhaço eles fazem quando caem. Parece um monte de atiçadores de lareira caindo na grade. E como os cavalos são bonzinhos. Deixam eles montarem e apearem como se fossem uma mesa. Outra regra de combate, que Alice não tinha percebido, parecia obrigar os cavaleiros a sempre cair de cabeça, e o combate terminou com os dois caindo dessa maneira, lado a lado. Quando voltaram a se levantar, eles trocaram um aperto de mão, e então o Cavaleiro Vermelho montou e foi embora a galope. Foi uma vitória gloriosa, não foi? Disse o Cavaleiro Branco, sem ar, ao se aproximar dela. Não sei, Alice disse sem convicção. Eu não quero ser prisioneira de ninguém. Eu quero ser rainha. E vai ser, depois de atravessar mais um riacho, disse o Cavaleiro Branco. Eu vou te escoltar até o fim do bosque, e aí vou ter que voltar, sabe? É o fim do meu lance. Muito obrigada, disse Alice. Posso te ajudar a tirar o elmo? Era nitidamente algo que ele não conseguia fazer sozinho. Ela, no entanto, deu um jeito de arrancá-lo dali, finalmente. Agora dá para respirar melhor, disse o cavaleiro, ajeitando com as duas mãos o cabelo bagunçado e virando para Alice o seu rosto bondoso de grandes olhos delicados. Ela achou que nunca tinha visto um soldado de aparência tão estranha em toda a sua vida. Ele vestia uma armadura de lata, que parecia lhe servir muito mal, e tinha uma caixinha de madeira de um formato muito estranho presa a tiracolo, de cabeça para baixo, e com a tampa aberta. Alice olhava muito curiosa para ela. Vejo que a senhorita admira minha caixinha, o cavaleiro disse num tom amistoso. Fui eu mesmo que inventei, para guardar roupas e sanduíches. Veja que eu a mantenho de cabeça para baixo, de modo que a chuva não possa entrar. Mas as coisas podem sair, Alice comentou delicadamente. Você sabia que a tampa está aberta? Pois não sabia, o cavaleiro disse, a sombra de um sentimento de vergonha passando por seu rosto. Então deve ter caído tudo. E a caixa não serve para nada sem o que estava dentro. Ele soltou a caixa enquanto ia falando, e estava prestes a jogá-la no mato, quando pareceu ter uma ideia súbita e a pendurou com cuidado numa árvore. Você imagina por que motivo eu fiz isso? Disse para Alice. Alice sacudiu a cabeça. Na esperança de que as abelhas façam um ninho, aí eu pego mel. Mas você tem uma colmeia, ou coisa parecida, presa na cela, disse Alice. Sim, é uma excelente colmeia, o cavaleiro disse descontente, das melhores. Mas nenhuma abelha até agora quis chegar perto dela. E a outra coisa ali é uma ratoeira. Acho que os ratos afastam as abelhas, ou as abelhas afastam os ratos, não sei bem. Eu estava aqui pensando para que servia a ratoeira, disse Alice. Não é muito normal encontrar ratos em cima de um cavalo. Talvez não seja normal, disse o cavaleiro, mas se eles aparecerem, eu não quero dar liberdade. Sabe, ele continuou depois de uma pausa, faz bem estar preparado para tudo. É por isso que o cavalo tem essas tornozeleiras presas nas patas. Mas elas servem para quê? Alice perguntou curiosíssima. Para proteger de mordida de tubarão, o cavaleiro replicou. Fui eu mesmo que inventei. E agora me dê uma mãozinha aqui. Eu vou com você até o fim do bosque. Para que esse prato? É um prato de bolo, disse Alice. Melhor a gente levar, o cavaleiro disse. Vai que a gente encontra um bolo. Me ajude a colocar aqui nessa sacola.
Fazer isso demorou um tempão, embora Alice tomasse todo o cuidado para manter a sacola aberta, porque o cavaleiro não tinha a menor competência para colocar o prato ali. Nas primeiras 2 ou 3 tentativas ele acabou caindo do cavalo. É bem apertado, sabe? Ele disse quando finalmente conseguiram. Tinha tanta vela na sacola. E pendurou de novo a alça na sela, que já estava cheia de maços de cenoura, atiçadores de lareira e muitas outras coisas. Espero que o seu cabelo esteja bem preso à cabeça, ele continuou, enquanto eles se punham em movimento. Não mais que o normal, Alice disse sorrindo. Isso mal vai dar conta, ele disse preocupado. Sabe, aqui o vento é forte mesmo. É forte como uma sopa. E você já inventou algum plano para evitar que o cabelo voe? Alice perguntou. Ainda não, disse o cavaleiro. Mas eu tenho um plano para evitar que ele caia. Eu gostaria muito de ouvir o seu plano. Primeiro você pega uma vara vertical, disse o cavaleiro. Aí você faz o seu cabelo ir subindo pela vara, como uma trepadeira. Porque o motivo do cabelo cair é que ele fica pendurado na cabeça. Não tem como cair para cima, sabe? O plano fui eu mesmo que inventei. Você pode tentar, se quiser. Não parecia um plano muito confortável, pensou Alice, e por alguns minutos ela seguiu em silêncio, tentando entender aquela ideia, e vez por outra parando para ajudar o coitado do cavaleiro, que certamente não montava muito bem. Toda vez que ele parava, e ele vivia parando, caía para frente, e toda vez que recomeçava a trotar, o que em geral era bem súbito, caía para trás. De resto, ele até ia bem, a não ser por ter um certo costume de cair de lado de vez em quando, e como via de regra ele caía para o lado em que estava Alice, ela logo descobriu que a melhor estratégia era não andar assim tão perto do cavalo. Parece que você não tem tanta prática, ela arriscou, enquanto o ajudava a se levantar de seu quinto tombo. O cavaleiro fez uma cara muito surpresa, e um pouco ofendida, ao ouvir isso. Por que você me diz uma coisa dessas? Perguntou, enquanto tentava subir de novo na sela, segurando o cabelo de Alice com uma das mãos, para não cair pelo outro lado. Porque as pessoas não caem tanto assim quando têm bastante prática. Eu tenho toda a prática, o cavaleiro disse com muita seriedade. Toda a prática. Alice não achou coisa melhor que verdade, para dizer, mas disse com toda a empolgação do mundo. Seguiram um tempo em silêncio depois disso, o cavaleiro de olhos fechados, resmungando sozinho, e Alice preocupada com o tombo seguinte. A grande arte da equitação, o cavaleiro de repente começou a dizer bem alto, com grandes gestos de um braço, consiste em você manter. Aqui a frase terminou tão de repente quanto tinha começado, pois o cavaleiro caiu com tudo, de cabeça, exatamente na trilha onde Alice caminhava. Dessa vez ela tomou um belo susto, e disse preocupada, enquanto o ajudava a levantar. Tomara que você não tenha quebrado algum osso. Nenhum importante, o cavaleiro disse, como se não se incomodasse de quebrar uns 2 ou 3. A grande arte da equitação, como eu ia dizendo, consiste em você manter o equilíbrio da maneira correta. Assim, sabe? Ele soltou as rédeas e abriu bem os 2 braços, para mostrar a Alice o que queria dizer, e dessa vez caiu de costas, embolado com as patas do cavalo. Toda a prática. Continuou repetindo sem parar enquanto Alice o punha novamente de pé. Toda a prática. É ridículo demais. Gritou Alice, perdendo toda a paciência dessa vez. Você devia andar num cavalinho de pau, com rodinhas, isso sim. Esses sacolejam menos? O cavaleiro perguntou com grande interesse, agarrando o pescoço do cavalo enquanto falava, bem a tempo de se salvar de mais um tombo. Bem menos que um cavalo de verdade, disse Alice, com uma risada que saiu quase como um grito, apesar de tudo que fez para se conter. Eu vou arrumar um desses, o cavaleiro disse pensativo. 1 ou 2, vários. Houve um breve silêncio depois disso, e então o cavaleiro recomeçou. Eu sou ótimo para inventar coisas. Agora, eu diria que você deve ter percebido, da última vez que me levantou, que eu estava com uma aparência meio pensativa. Você estava mesmo um tanto sério, disse Alice. Bom, bem naquele momento eu estava inventando uma nova maneira de pular um portão. Você quer saber como é? Muitíssimo, Alice disse educada. Eu vou te contar como foi que eu inventei, disse o cavaleiro. Sabe, eu disse a mim mesmo a única dificuldade são os pés. A cabeça já está na altura certa. Então, primeiro eu ponho a cabeça no alto do portão, aí eu planto bananeira, então os pés ficam bem altos, sabe? E aí eu já pulei, sabe? Acho que você teria passado por ele assim, Alice disse pensativa. Mas não acha que ia ser meio difícil? Eu ainda não tentei, o cavaleiro disse com seriedade. Então eu ainda não posso dizer com certeza, mas acho que pode ser meio difícil mesmo. Ele parecia tão constrangido ao pensar nisso que Alice logo mudou de assunto. Que elmo curioso esse seu. Ela disse alegre. Foi você mesmo que inventou também? O cavaleiro olhou cheio de orgulho para o seu elmo, pendurado na sela. Fui eu sim, ele disse, mas já inventei um melhor que esse, com forma de pão de açúcar. Quando eu usava esse, se eu caía do cavalo eu já encostava rapidinho a cabeça no chão. Então a queda era bem pequena, sabe? Mas havia um certo risco de cair para dentro do elmo, é verdade. Isso me aconteceu uma vez, e o pior foi que antes de eu conseguir sair de novo, o outro cavaleiro branco pôs o elmo na cabeça. Ele achou que era o dele. O cavaleiro falava disso com uma cara tão solene que Alice não ousava rir. Imagino que você deva ter machucado o coitado, ela disse com a voz estremecida, por ter ficado em cima da cabeça dele. Claro que eu tive que chutar ele dali, o cavaleiro disse com toda a seriedade do mundo. E aí ele tirou de novo o elmo, mas levaram horas para me tirar de lá de dentro. Eu estava entalado igual, sardinha, sabe? Mas aí seria enlatado, Alice objetou. O cavaleiro sacudiu a cabeça. Enlatado, entalado, eu estava era tudo isso. Ele disse.
Ele ergueu as mãos um tanto empolgado ao dizer isso, e imediatamente escorregou da cela, e caiu de cabeça numa vala profunda. Alice foi correndo até a beira da vala para procurar por ele. Tinha tomado um belo susto com a queda, já que fazia algum tempo que ele vinha se mantendo na cela, e ela temia que dessa vez ele tivesse se machucado mesmo. No entanto, apesar de só enxergar a sola dos pés dele, ficou bem aliviada quando ouviu que ele estava conversando no mesmo tom de sempre. Tudo isso, ele repetia, mas ele foi muito descuidado de colocar o elmo de outro sujeito, com o sujeito lá dentro e tudo mais. Como é que você consegue continuar conversando tão tranquilo, de ponta cabeça? Alice perguntou enquanto puxava pelos pés e o largava todo mole na beirada da fossa. O cavaleiro pareceu surpreso com a pergunta. Que diferença faz o lugar onde meu corpo está? Ele disse. A minha cabeça continua funcionando igual. Aliás, quanto mais eu fico de ponta cabeça, mais eu invento coisas novas. Agora o que eu já fiz de mais inteligente, nessas coisas, ele continuou depois de uma pausa, foi inventar uma sobremesa nova durante o segundo prato do jantar. Há tempo de a cozinha preparar como o prato seguinte? Disse Alice. Bom, não o prato seguinte, o cavaleiro disse num tom lento e pensativo. Não, absolutamente não como o prato seguinte. Então teria que ser no dia seguinte. Acho que não dá para comer duas sobremesas na mesma refeição. Bom, não no dia seguinte, o cavaleiro repetiu como antes. Não no dia seguinte. Na verdade, ele continuou, a cabeça baixa e a voz ficando cada vez mais inaudível. Acho que nunca prepararam aquela sobremesa. Na verdade, acho que nunca vão preparar aquela sobremesa. E olha que foi uma sobremesa muito bem inventadinha. E seria feita de quê? Alice perguntou, na esperança de animá-lo, pois o pobre cavaleiro parecia muito decepcionado com aquilo tudo. Começava com mata-borrão, o cavaleiro respondeu num gemido. Acho que isso não ia ser muito gostoso. Não ia ser muito gostoso sozinho, ele interrompeu bem apressado. Mas você não tem ideia da diferença que faz quando você mistura outras coisas, como pólvora e lacre de envelope. E é aqui que a gente se separa. Eles tinham acabado de chegar ao fim do bosque. Alice só conseguiu olhar para ele confusa, estava pensando na sobremesa. Você está triste, o cavaleiro disse preocupado. Deixa eu cantar uma canção para te consolar. Ela é muito comprida? Alice perguntou, pois já tinha ouvido bastante poesia naquele dia. É comprida, disse o cavaleiro, mas muito, muito linda. Quando eu canto, todo mundo, ou fica com os olhos cheios de lágrimas, ou o quê? Disse Alice, pois o cavaleiro tinha feito uma pausa repentina. Ou não, sabe? O nome da canção se chama Olhos de Haddock. Ah, é esse o nome da canção, então? Alice disse, tentando se interessar. Não, você não está entendendo, o cavaleiro disse, parecendo um tanto constrangido. O nome se chama assim. O nome mesmo é O Velho Velho e Meio. Então eu devia ter dito é assim que a canção se chama. Alice se corrigiu. Não, não devia, isso já não tem nada a ver. A canção se chama Meios e Modos, mas isso é só como ela se chama, sabe? Bom, qual é a canção, então? Disse Alice, que a essa altura estava totalmente desorientada. Eu já ia te dizer, o cavaleiro disse. A canção na verdade é Sentado num Portão, e a melodia fui eu mesmo que inventei. Dizendo isso, ele parou o cavalo e deixou as rédeas caírem frouxas. Então, marcando um compasso lento com uma das mãos, e com um leve sorriso que lhe iluminava o rosto tolo e delicado, como se gostasse do som de sua canção, ele começou. Dentre todas as coisas estranhas que Alice viu em sua jornada através do espelho, foi essa que sempre se destacou em sua memória. Anos depois ela ainda lembrava toda a cena com detalhes, como se tivesse acontecido um dia antes. Os olhos azuis tranquilos e o sorriso bondoso do cavaleiro, o sol poente que reluzia em seu cabelo e brilhava na sua armadura com uma cintilação deslumbrante, o cavalo andando em silêncio, com as rédeas soltas no pescoço, aparando a grama aos pés dela, e as negras sombras da floresta lá atrás. Tudo isso ela registrou como num retrato, enquanto, protegendo os olhos com uma das mãos, ela se apoiava numa árvore, observando o estranho par e ouvindo, num quase sonho, a melodia melancólica da canção. Mas a melodia não foi ele que compôs, ela disse a si mesma, é uma música irlandesa antiga. Ficou ali ouvindo com grande atenção, mas seus olhos não se encheram de lágrimas. Eu conto tudo, sem receio. É breve a narração. Eu vi um velho, velho e meio, sentado num portão. Quem é você? Pergunto eu. E qual o seu emprego? E escuto o que ele respondeu. Como se fosse grego. Falou, eu cato borboletas. No trigo, descansadas. Com elas faço tortas pretas. E vendo nas calçadas. Aqueles para quem as vendo. Navegam bravos mares. E assim, falou, eu vou vivendo. Apesar dos pesares. Mas eu bolava um belo plano. Tingir de verde o rosto. E sempre usar um grande abano. Para não ver-me exposto. Como resposta, então, gritei. Qual é seu ganha-pão? Sem ter ouvido tudo, e dei-lhe um belo safanão. Continuou num tom cordato. Eu sigo no meu jogo. Até encontrar um bom regato. Que faço pegar fogo. E disso fazem 1000 poções. Chamadas macaçar. Mas só me pagam 2 tostões. Por todo o meu penar. Mas eu bolava uma maneira. Para comer de tudo. E assim passar a vida inteira. Ficando rechonchudo.
Peguei o velho e sacudi. Até pedir pinico. Qual é seu ganho? Eu insisti. E como fica rico? Falou, eu cato óleos de adoque. Em plantações de uvas. Com eles monto um grande estoque. De botões para luvas. Não quero joias nem anéis. Nem ouro, prata ou bronze. Mas se me derem 3 merréis, eu vendo 10 ou 11. E desenterro pães franceses. Ou prendo caranguejos. Reviro a mata inteira, às vezes. Atrás de uns azulejos. E assim, piscou discretamente. Eu ganho o meu dinheiro. E faço um brinde, alegremente. Ao nobre companheiro. Agora ouvi, pois meu projeto já estava concebido. De desenferrujar um teto. Com vinho bem fervido. Agradeci por conhecer a fonte da riqueza. Mas muito mais por ele ter brindado com nobreza. E agora quando, distraído, tropeço num confeito. Ou calço errado o pé invertido. No pé do pé direito. Ou solto alguma porcaria. Pesada no dedão. Eu choro, pela nostalgia. Do velho que encontrei um dia. De rosto manso e voz macia. Grisalho como a neve fria. Que até lembrava uma cutia. Com seu olhar que reluzia. E o rosto tão sem alegria. Que balançava e estremecia. E resmungava a melodia. Em tons tomados pela azia. Bufando como o tigre mia. Há tempos, quando entardecia. Sentado num portão. Quando o cavaleiro cantou as últimas palavras da balada, pegou de novo as rédeas e apontou a cabeça do cavalo para a estrada por onde tinham chegado. Você está a poucos metros, ele disse. É descer a colina e atravessar aquele riacho, e você vai ser rainha. Mas primeiro você fica para se despedir de mim? Ele acrescentou enquanto Alice se virava com um olhar ansioso na direção que ele apontou. Eu não vou demorar. Você espera e acena com o lenço quando eu chegar àquela curva da estrada? Acho que vai me dar coragem, sabe? Claro que eu espero, disse Alice. E muito obrigada por ter vindo tão longe, e pela canção, eu gostei muito da canção. Tomara, o cavaleiro disse sem convicção, mas você não desabou como eu imaginava. Então eles trocaram um aperto de mão, e o cavaleiro foi lentamente rumo à floresta. Não vai demorar muito para ele desabar, eu acho, Alice disse, ali parada observando. Lá vai ele. Bem de cabeça como sempre. Mas ele sobe de novo bem fácil, isso é por ele ter tanta coisa pendurada no cavalo. Então ela seguiu em frente, falando sozinha, enquanto via o cavalo a passo calmo pela estrada, e o cavaleiro despencando, primeiro de um lado e depois do outro. Depois do quarto ou quinto tombo ele chegou à curva, e então ela acenou com o lenço, e esperou até ele desaparecer. Tomara que isso tenha lhe dado coragem, ela disse, enquanto lhe dava as costas para descer a colina. E agora o último riacho, para virar rainha. Que coisa mais imponente! Com pouquíssimos passos ela já estava à margem do riacho. Finalmente, a 8ª casa. Gritou enquanto pulava. E se deixava cair para descansar num gramado macio como musgo, pontilhado de canteirinhos de flores por toda parte. Ah, que felicidade chegar até aqui! E que coisa é essa na minha cabeça? Exclamou consternada, enquanto erguia as mãos para tocar em algo pesadíssimo, e bem encaixado em sua testa. Mas como é que isso veio parar aqui sem eu saber? Ela disse, enquanto erguia o objeto e o punha no colo para entender o que podia ser. Era uma coroa de ouro. Capítulo 9. Rainha Alice. Bom, isso é imponente mesmo, disse Alice. Eu nunca imaginei que ia virar rainha tão cedo, e deixa-vos dizer uma coisa, majestade, continuou num tom severo, ela sempre gostou de se dar bronca. Não tem cabimento a senhora ficar aí de bobeira na grama desse jeito. Uma rainha tem que ter sua dignidade, sabe? Então ela levantou dali e andou um pouco, primeiro meio dura, de medo de derrubar a coroa, mas foi se consolando com o fato de que ninguém podia vê-la ali. E se eu sou rainha de verdade, disse quando sentou novamente, com o tempo eu vou ficar muito boa nisso. Tudo estava acontecendo de um jeito tão estranho que ela nem ficou surpresa ao ver a rainha branca e a vermelha sentadas ali com ela, uma de cada lado. Teria adorado perguntar como elas chegaram até ali, mas receava que isso não fosse educado. No entanto, não havia de fazer mal perguntar se a partida tinha acabado. Por favor, a senhora poderia me dizer, ela começou, olhando tímida para a rainha vermelha. Espere alguém lhe dirigir a palavra. A rainha interrompeu rispidamente. Mas se todo mundo respeitasse essa regra, disse Alice, que estava sempre pronta para uma discussãozinha, e se você só falasse quando te dirigissem a palavra, e a outra pessoa ficasse sempre esperando você começar, sabe, ninguém ia abrir a boca, então se... Ridículo! Gritou a rainha. Ora, você não entende, menina. Aqui ela se interrompeu com uma cara feia, e depois de pensar por um minuto, de repente mudou o assunto da conversa. Como assim se eu sou rainha de verdade? Que direito você tem de usar esse título? Você não pode ser rainha, sabe, sem passar pelas devidas provas. E quanto antes a gente começar, melhor. Eu só disse se. A pobre Alice disse humildemente. As duas rainhas se olharam, e a rainha vermelha comentou, com um pequeno estremecimento. Ela diz que só disse se. Mas ela disse muito mais que isso. A rainha branca reclamou, torcendo as mãos. Ah, muitíssimo mais que isso. E disse mesmo, sabe, a rainha vermelha disse a Alice. Sempre fale a verdade, pense antes de falar, e depois escreva.
Mas não teria sentido. Alice ia começando, mas a Rainha Vermelha interrompeu impaciente. Mas é bem disso que eu estava reclamando. Devia ter sentido. Para que você acha que serve uma frase sem sentido? Até uma piada tem que ter algum sentido, e uma criança é mais importante que uma piada, eu diria. Você não teria como negar isso, nem que tentasse com as duas mãos. Eu não nego as coisas com as mãos, Alice objetou. Ninguém disse que você negava, disse a Rainha Vermelha. Eu disse que você não ia conseguir nem que tentasse. Ela está naquele estado de espírito, disse a Rainha Branca, em que ela quer negar alguma coisa, só que não sabe o que. Uma personalidade péssima, maldosa, a Rainha Vermelha comentou, e então por um minuto ou dois reinou um silêncio constrangedor. A Rainha Vermelha quebrou o silêncio dizendo à Rainha Branca: Eu vos convido para o jantar de Alice hoje à tarde. A Rainha Branca respondeu com um sorriso leve. E eu vos convido. Eu nem sabia que ia ganhar uma festa, disse Alice, mas se for esse o caso, acho que eu devia convidar as pessoas. Nós te demos a oportunidade de convidar, a Rainha Vermelha comentou, mas receio que você ainda não tenha feito muitas aulas de etiqueta. Ninguém aprende etiqueta em aula, disse Alice. Aula é para você aprender matemática, e essas coisas. E você sabe somar? A Rainha Branca perguntou. Quanto dá um mais 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 um? Não sei, disse Alice. Perdi a conta. Ela não sabe somar, a Rainha Vermelha interrompeu. Você sabe subtração? Diga 8 menos 9. 8 menos 9 não dá, sabe? Alice replicou prontamente. Mas ela não sabe subtração, disse a Rainha Branca. Você sabe divisão? Dívida um pão por uma faca. Qual é o resultado? Acho. Alice ia começando, mas a Rainha Vermelha respondeu por ela. Pão com manteiga, claro. Tente outra subtração. Um cachorro menos um osso. O que fica? Alice refletiu. O osso não fica, é claro, já que vai ser tirado, e o cachorro também não fica, porque ia me morder, e com certeza eu também não fico, nesse caso. Então você acha que não fica nada? Disse a Rainha Vermelha. Acho que a resposta é essa. Errada, como sempre, disse a Rainha Vermelha. O que fica é a calma do cachorro. Mas eu não consigo. Ora, veja bem. A Rainha Vermelha gritou. O cachorro ia perder a calma, não ia? É bem possível, Alice replicou cautelosa. Então se o cachorro fosse embora, a calma ia ficar ali. A rainha exclamou triunfante. Alice disse, o mais séria que pôde. Eles podiam ir cada um para um lado. Mas não conseguiu deixar de pensar, mas que bobajada imensa essa conversa. Ela não sabe nada de somas. As rainhas disseram juntas, com grande ênfase. E você sabe? Alice disse, atacando de repente a Rainha Branca, pois não gostava de ficar sendo corrigida desse jeito. A rainha assustada fechou os olhos. Eu sei fazer somas, se me derem tempo, mas subtração eu não sei fazer, sob nenhuma circunstância. E é claro que você sabe o ABC, disse a Rainha Vermelha. Claro que sim, disse Alice. Eu também, a Rainha Branca sussurrou. Nós vamos repetir o alfabeto juntas várias vezes, querida. E deixa eu te contar um segredo, eu sei ler palavras de uma letra só. Não é uma coisa imponente, mas não desanime. Uma hora você chega lá. Aqui a Rainha Vermelha começou novamente. Você sabe responder essas perguntas úteis? Ela disse. Como é que se faz pão? Essa eu sei. Alice gritou empolgada. Pra massa. Que maçã? A Rainha Branca perguntou. Da verde ou da vermelha? Bom, se for pão doce, tanto faz, Alice explicou, mas pro pão de forma. De forma o quê? Disse a Rainha Branca. Você não pode deixar tanta coisa sem explicar. Abanem-lhe a cabeça. A Rainha Vermelha interrompeu apressada. Ela deve estar enfebrada depois de pensar tanto assim. Então elas começaram a abanar Alice com maços de folhas, até ela ter que implorar que parassem, de tão bagunçado que estava ficando seu cabelo. Agora ela está bem, disse a Rainha Vermelha. Você sabe línguas estrangeiras? Como se diz tralalá em francês? Tralalá nem é uma palavra, Alice replicou com seriedade. E quem foi que disse que era? Falou a Rainha Vermelha. Alice achou que dessa vez tinha uma saída. Se você me disserem que língua tralalá é uma palavra, eu traduzo pro francês, exclamou triunfante. Mas a Rainha Vermelha se impertigou toda e disse. Rainhas jamais negociam. Quem me dera elas jamais fizessem perguntas, Alice pensou. Mas não vamos brigar, a Rainha Branca disse preocupada. O que provoca os relâmpagos? O que provoca os relâmpagos, Alice disse muito decidida, pois estava bem segura dessa resposta. São os trovões. Não, não. Ela se corrigiu rapidinho. Eu quis dizer o contrário. Tarde demais para corrigir, disse a Rainha Vermelha. Quando você diz uma coisa uma vez, fica dito, e aí você tem que aguentar as consequências. Aliás, a Rainha Branca disse, de olhos baixos e sem parar de abrir e fechar as mãos, caiu uma trovoada tão pesada terça-feira passada, ou seja, uma das quintas do último maço de terças, sabe? Alice ficou confusa. No nosso país, comentou, só vem um dia de cada vez. A Rainha Vermelha disse. Mas que jeito infeliz de usar o calendário. Porque, aqui, em geral os dias e as noites vêm aos pares, ou em trios, e às vezes, no inverno, a gente chega a juntar 5 noites de uma vez, para se aquecer, sabe? E 5 noites são mais quentes do que uma, então?
Alice arriscou perguntar. 5 vezes mais quentes, claro. Mas elas também deviam ser 5 vezes mais frias, pela mesma regra. Exato! Gritou a Rainha Vermelha. 5 vezes mais quentes e 5 vezes mais frias, exatamente como eu sou 5 vezes mais rica do que você e 5 vezes mais inteligente. Alice suspirou e desistiu. É igualzinho a uma charada sem resposta, pensou. Humpty Dumpty também viu. A Rainha Branca continuou numa voz bem baixa, mas como se estivesse falando sozinha. Ele apareceu na porta de casa com um saca-rolhas na mão. O que ele queria? Disse a Rainha Vermelha. Ele disse que tinha que entrar. A Rainha Branca continuou, porque estava procurando um hipopótamo. Agora, por algum acaso, naquele momento não tinha um hipopótamo lá em casa. E normalmente tem? Alice perguntou atonita. Bom, só às quintas-feiras, disse a rainha. Eu sei o que ele estava fazendo ali, disse Alice. Ele queria castigar os peixes, girou a maçaneta, mas... Aqui a Rainha Branca começou de novo. Foi uma tremenda trovoada, você nem tem como saber. E nunca ia ter como saber, não é mesmo? Disse a Rainha Vermelha. E parte do telhado saiu voando, e entrou tanto trovão, e as bolotas de trovão saíram ribombando pelas paredes, e derrubando os nossos móveis, e eu acabei ficando com tanto medo que esqueci até o meu nome. Alice ficou pensando, eu nunca ia tentar lembrar o meu nome no meio de um acidente. Isso ia servir para quê? Mas não disse isso em voz alta, de medo de magoar a coitada da rainha. Vossa Majestade tem que perdoar a menina, a Rainha Vermelha disse Alice, segurando e acariciando delicadamente uma das mãos da Rainha Branca. Ela tem boas intenções, mas não consegue evitar e acaba falando besteira, via de regra. A Rainha Branca olhou tímida para Alice, que achou que devia dizer algo simpático, mas que no fundo não conseguia pensar em nada ali na hora. Ela não teve uma boa educação, a Rainha Vermelha continuou, mas é impressionante o quanto ela é calminha. Faça carinho na cabeça dela, para ver como ela fica contente. Mas isso era mais do que Alice tinha coragem de fazer. Um pouco de carinho, e uns papelotes no cabelo, fariam maravilhas por ela. A Rainha Branca soltou um suspiro profundo e encostou a cabeça no ombro de Alice. Eu estou mesmo assim tão cansada? Gemeu. Está cansada, a coitadinha. Disse a Rainha Vermelha. Faça cafuné, empreste uma touca de dormir para ela, e cante uma cantiga de ninar. Mas eu não trouxe touca de dormir, disse Alice, tentando obedecer à primeira ordem, e eu não lembro uma cantiga de ninar. Deixa que eu mesma canto, então, disse a Rainha Vermelha, e começou. Nana nenê, que Alice vem pegar. Antes do banquete, tem tempo de nanar. Depois do banquete, a festa está prontinha. Vermelha e branca, e Alice de rainha. Agora você já sabe a letra, ela acrescentou, enquanto encostava a cabeça no outro ombro de Alice. Pode ir continuando para mim. Que eu também estou ficando com sono. Em mais um instante as duas rainhas estavam num sono pesado e roncando bem alto. E agora eu faço o quê? Exclamou Alice, de novo olhando em volta desorientada, enquanto as cabeças redondas, primeiro uma e depois a outra, rolavam do seu ombro e caíam como bolotas bem pesadas no seu colo. Acho que uma coisa dessas nunca aconteceu antes, de alguém ter que cuidar ao mesmo tempo de duas rainhas adormecidas. Não, nunca antes na história deste país. Não dava, sabe, porque nunca houve mais de uma rainha ao mesmo tempo. Mas acordem, suas coisinhas pesadas. Ela continuou num tom impaciente, mas sua única resposta era um ronco moderado. O ronco foi ficando mais distinto a cada minuto, e cada vez soando mais como uma melodia. Ela acabou conseguindo até entender a letra, e ouviu tão concentrada que, quando as duas cabeças desapareceram de seu colo, mal deu pela falta delas. Estava em pé diante de uma arcada, que é uma entrada em formato de arco, sobre a qual havia as palavras Rainha Alice, em letras bem grandes, e de cada lado uma sineta de mão. Uma dizia sineta dos visitantes, e a outra, sineta dos criados. Vou esperar a canção acabar, pensou Alice. E aí eu toco. Ah, qual sineta eu tenho que tocar? Ela continuou, intrigadíssima com aqueles nomes. Eu não sou visitante e não sou criada. Eles tinham que ter uma marcada rainha, sabe? Bem nesse momento a porta se entreabriu, e uma criatura com um bico comprido meteu a cabeça um momento por ali e disse. Só aceitamos entradas daqui a 2 semanas. E fechou de novo a porta com uma pancada. Alice ficou um tempão batendo na porta e tocando em vão a campainha, mas finalmente um sapo velhíssimo, que estava sentado ao pé de uma árvore, levantou e veio meio manco, lentamente, em sua direção. Ele usava roupas bem amarelas e calçava botas imensas. O que foi, agora? O sapo disse num sussurro baixo e rouco, com cara de quem estava fazendo algo que não queria. Alice olhou para ele, pronta a botar a culpa em alguém. Cadê o criado que devia vir atender a porta? Ela começou irritada. Que porta? Disse o sapo. Alice estava quase batendo os pezinhos de irritação com aquela voz arrastada. Esta porta, claro. O sapo olhou para a porta por um minuto com seus grandes olhos baços. Então chegou mais perto e esfregou a porta com o polegar, como se quisesse ver se a tinta ia sair. Então olhou para Alice. Atender a porta? Ele disse. Ela está precisando de cuidados? Falava com tanta má vontade que Alice mal conseguia ouvir. Eu não entendi, ela disse. A porta te contou alguma coisa? O sapo continuou. Ou você é surda que nem uma porta? Não, Alice disse impaciente. Eu só estava batendo nela. Isso não se faz, isso não se faz, o sapo resmungou. Ela fica contrariada, sabe? Então ele desistiu e chutou a porta com um de seus pés gigantes.
Você deixa esta aqui em paz, disse quase sem ar, enquanto voltava meio manco para sua árvore, que eu deixo você em paz, tudo bem? Bem nesse momento a porta se abriu de supetão, e ouviu-se uma voz fininha cantando. Diz ao mundo do espelho uma Alice em pessoa. Tem um cetro na mão, na cabeça a coroa. Criaturas do espelho, convido todinhas a vir celebrar com o trio de rainhas. E centenas de vozes cantaram o refrão. Pois encham as taças de vidro amarelo. E sirvam correndo botões e farelo. Com gatos no ponche e lagartos no chá. 30 vezes 3 vivas Alice terá. Então seguiu-se um barulho confuso de celebração, e Alice pensou, 30 vezes 3 dá 90. Será que alguém está contando? Num instante ficou tudo quieto novamente, e a mesma voz fininha cantou outra estrofe. Nossa, Alice afirmou, podem se aproximar. É uma honra me ver, um favor me escutar. Privilégio é provar o que vem das cozinhas. Do banquete privado do trio de rainhas. E então veio um novo refrão. Pois encham as taças de tinta e melaço. Ou tudo que beba quem não é de aço. Ponham terra na cidra, e no vinho, barbante. 9 vezes 90 há de ser o bastante. 9 vezes 90 vivas. Alice repetiu desesperada. Ah, mas assim isso não acaba nunca. Melhor eu ir entrando de uma vez. E houve um silêncio mortal no momento em que ela apareceu. Alice lançou um olhar nervoso pela mesa, enquanto percorria o grande salão, e percebeu que havia cerca de 50 convidados, de todos os tipos. Havia aves e outros bichos, e havia até algumas flores entre eles. Que bom que eles vieram sem precisar de convite, ela pensou. Eu nunca ia saber quem eram as pessoas que devia convidar. Havia 3 cadeiras na ponta da mesa. As rainhas vermelha e branca já estavam confortavelmente instaladas em 2 delas, mas a do meio continuava vazia. Alice sentou ali, meio constrangida pelo silêncio, e querendo que alguém falasse. Por fim, a rainha vermelha começou. Você perdeu a sopa e o peixe, ela disse. Sirvam a carne. E os garçons puseram um pernil de carneiro diante de Alice, que olhou para ele um tanto incomodada, já que nunca antes precisou servir um pernil. Você está parecendo meio tímida, deixa eu te apresentar esse pernil, disse a rainha vermelha. Alice, pernil, pernil, Alice. O pernil ficou de pé no prato e fez uma pequena reverência para Alice, e Alice devolveu o cumprimento, sem saber se ficava com medo ou achava graça. Posso lhe dar uma fatia? Ela disse, pegando garfo e faca, e olhando de uma rainha para outra. Mas claro que não, a rainha vermelha disse muito decidida. É falta de educação meter a faca em alguém que acabaram de te apresentar. Retirem o pernil. E os garçons o levaram embora e trouxeram um grande pudim de ameixas em seu lugar. Não me apresentem ao pudim, por favor, Alice disse um tanto apressada, ou ninguém vai conseguir jantar. Posso lhe servir um pouquinho? Mas a rainha vermelha parecia emburrada, e rosnou. Pudim, Alice, Alice, pudim. Retirem o pudim. E os garçons o levaram tão rápido que Alice não conseguiu retribuir sua reverência. Mas ela não via porque a rainha vermelha tinha que ser a única a dar ordens. Então, para fazer um teste, ela gritou. Garçom, traga o pudim de volta. E lá estava ele de novo num instante, como num truque de mágica. Era tão grande que ela não conseguia evitar um pouquinho de timidez com ele, exatamente como no caso do pernil. No entanto, ela venceu sua timidez com grande esforço, cortou uma fatia e passou para a rainha vermelha. Que impertinência! Disse o pudim. Fico pensando o que é que você ia achar se eu cortasse uma fatia de você, criatura. Ele falava com uma voz pastosa, meio gordurosa, e Alice não tinha o que lhe dizer em resposta. Só conseguiu olhar espantada para ele. Fale alguma coisa, disse a rainha vermelha. É ridículo deixar o pudim tocar a conversa sozinho. Sabe, hoje eu já ouvi tanta poesia. Alice comentou um pouco assustada ao perceber que, no momento em que abriu a boca, houve um silêncio mortal e todos os olhos se fixaram nela. E é uma coisa muito curiosa, eu acho. De alguma maneira todos os poemas eram sobre peixes. Você sabe por que é que gostam tanto de peixes, em todo este lugar? Ela estava falando com a rainha vermelha, cuja resposta foi um tanto desviada. No que se refere a peixes, ela disse de modo muito lento e solene, com a boca bem perto da orelha de Alice. Sua Majestade Branca sabe uma charada maravilhosa, toda em versos, que é inteirinha sobre peixes. Peço para ela recitar? É bondade de Sua Majestade Vermelha, a rainha branca murmurou na outra orelha de Alice, numa voz que parecia o arrulho de um pombo. Seria tão divertido. Posso? Por favor, Alice disse muito educada. A rainha branca deu uma gargalhada, satisfeita, e fez um carinho na bochecha de Alice. E então começou. Primeiro é preciso pegar. Essa é fácil, crianças, até, vão pegá-lo. Depois é preciso pagar. Essa é fácil, moedas, até, vão pagá-lo. Agora o fogão. Essa é fácil, e leva 1 minuto contado. Para o prato, pois não? Essa é fácil, porque ele já veio empratado. Traga aqui, vou comer. Eis o prato tampado bem fácil na mesa. Abra já, quero ver. Ah, mas isso é difícil, a tampa está presa. Mas já é desacato. Se eu bato esse prato, onde a tampa só encosta. E de fato me mato. Raçando esse achado, ou assando a rechorça. Pense um minutinho e aí tente achar a resposta, disse a rainha vermelha. Enquanto isso, nós bebemos a sua saúde, a saúde da rainha Alice.
Ela gritou a plenos pulmões, e todos os convidados começaram a beber imediatamente, e o fizeram de um jeito muito estranho. Uns viraram a taça na cabeça como se estivessem apagando um incêndio, e bebiam o que lhes escorria pelo rosto, outros viraram os decantadores e beberam o vinho que pingava das bordas da mesa, e 3 deles, que pareciam cangurus, pularam no prato de carneiro assado e começaram a lamber gulosamente o molho, iguaizinhos a uns porcos no coxo, pensou Alice. Você precisa agradecer a todos com um belo discurso, a Rainha Vermelha disse, olhando para Alice com uma cara feia. Você precisa do nosso apoio, sabe? A Rainha Branca sussurrou, enquanto Alice se punha de pé para falar, muito obediente mas um pouco amedrontada. Muitíssimo obrigada, ela sussurrou em resposta, mas eu me viro sem o apoio. Isso não ia dar certo, a Rainha Vermelha disse muito decidida, então Alice tentou acatar a ideia de boa vontade. E como elas empurravam. Ela disse depois, quando contava a história do banquete para a irmã. Parecia até que elas queriam fazer eu virar panqueca. De fato, ela achou bem difícil ficar no seu lugar enquanto fazia o discurso. As 2 rainhas empurravam tanto, uma de cada lado, que ficaram pertinho de erguer Alice do chão. Eu me levanto então para agradecer. Alice começou, e levantou mesmo enquanto falava, subiu vários centímetros, mas se agarrou na borda da mesa e conseguiu voltar um pouco mais para baixo. Se cuide! Berrou a Rainha Branca, agarrando com as 2 mãos o cabelo de Alice. Alguma coisa vai acontecer. E então, como Alice descreveu mais tarde, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. As velas todas cresceram até o teto, lembrando um pouco um canteiro de juncos com fogos de artifício na ponta. Já as garrafas, cada uma pegou um par de pratos, que usaram como asas improvisadas, e assim, com garfos como pernas, saíram esvoaçando por toda parte, e lembram muito passarinhos, Alice pensou, ou pensou em pensar, no meio da pavorosa confusão que começava. Nesse momento ouviu uma risada rouquenha ao seu lado e se virou para ver o que estava acontecendo com a Rainha Branca. Mas, em vez da rainha, quem estava na cadeira era o pernil de carneiro. Olha eu aqui! Gritou uma voz que vinha da sopeira, e Alice se virou de novo, bem a tempo de ver a cara redonda e simpática da rainha sorrindo para ela por um momento na beira da terrina, antes de sumir na sopa. Não havia tempo a perder. Vários convidados já estavam deitados nos pratos, e a concha da sopa vinha andando pela mesa, na direção da cadeira de Alice, e fazendo sinais impacientes para ela sair da frente. Eu não aguento mais. Ela gritou quando se levantou de repente e agarrou a toalha de mesa com as 2 mãos. Um bom puxão, e bandejas, pratos, convidados e velas despencaram todos e caíram amontoados no chão. E quanto a você, ela prosseguiu, olhando furiosa para a Rainha Vermelha, a quem considerava causadora de toda aquela confusão. Mas a rainha não estava mais ao lado dela, tinha subitamente encolhido, até ficar do tamanho de uma boneca, e agora estava em cima da mesa, alegre, correndo em círculos atrás da ponta do chale, que voava com o vento. Em qualquer outro momento, Alice teria ficado surpresa com isso, mas estava empolgada demais para sentir qualquer surpresa agora. Quanto a você, repetiu, segurando a criaturinha que já ia saltando uma garrafa que acabava de pousar na mesa, eu vou te sacudir até você virar uma gatinha, mas vou mesmo. Capítulo 10. Sacudão. Tirou a bonequinha da mesa enquanto falava, e a sacudiu para frente e para trás com toda a força. A Rainha Vermelha nem tentou resistir, só que seu rosto foi ficando bem pequeno, e seus olhos ficaram grandes e verdes, e o tempo todo, enquanto Alice sacudia, ela ia ficando mais baixa, e mais gorda, e mais fofa, e mais redonda, e... Capítulo 11. Acordando. E era mesmo uma gatinha, afinal. Capítulo 12. Quem sonhou? Vossa Majestade Vermelha não devia ronronar tão alto, Alice disse, esfregando os olhos e se dirigindo à gatinha, de maneira respeitosa mas um tanto séria. Você me acordou de um sonho tão incrível. E você estava comigo, Kitty, lá no mundo do espelho. Você sabia, querida? Os gatinhos têm um hábito muito inconveniente, Alice disse uma vez, de ronronar sempre, não importa o que você diga. Se pelo menos eles só ronronassem para dizer sim, e miassem para dizer não, ou qualquer regra desse tipo, ela disse naquela ocasião, pra gente poder conversar. Mas como é que você consegue conversar com uma pessoa se ela só diz a mesma coisa o tempo todo? Nessa ocasião a gatinha só ronronou, e era impossível saber se ela queria dizer sim ou não. Então Alice procurou entre as peças de xadrez que estavam na mesa até encontrar a Rainha Vermelha. Então se ajoelhou no capachinho da lareira, e colocou a gata e a rainha uma de frente para a outra. Agora, Kitty! Gritou, batendo as mãos triunfante. Confesse que foi nisso aí que você se transformou. Mas a gatinha nem olhava para a peça, ela disse, quando mais tarde explicava aquilo à sua irmã. Ela desviava a cabecinha e fingia que nem estava vendo, mas parecia que estava com um pouquinho de vergonha, então acho que ela devia ser a Rainha Vermelha. Sente um pouco mais reta, querida. Alice gritou com uma gargalhada. E faça uma reverência enquanto decide o que ronronar. Poupa tempo, lembre. E pegou o bichinho e lhe deu um beijo. Em honra de ter sido uma Rainha Vermelha. Floco de neve, meu amor, ela continuou, olhando por cima do ombro para a gatinha branca, que ainda estava pacientemente esperando o banho terminar. Quando é que a Dinah vai acabar de limpar vossa branca majestade, será? Deve ser por isso que você estava tão descabelada no meu sonho. Dinah, você sabia que está lambendo uma rainha branca? Sério, isso é muito desrespeito. E o que foi que a Dinah virou, será? Continuou tagarelando enquanto se acomodava, com o cotovelo apoiado no tapete e o queixo na mão, para ficar olhando as gatinhas. Diga, Dinah, você virou um Humpty Dumpty? Eu acho que sim, mas como eu não tenho certeza, melhor você nem mencionar isso para os seus amigos. Aliás, Kitty, se você estivesse mesmo comigo lá no sonho, tinha uma coisa que você ia adorar. Eu ouvi recitar em tantos poemas, e sempre sobre peixes. Amanhã de manhã você vai gostar.
Enquanto você estiver tomando seu café da manhã, eu vou recitar a morsa e o carpinteiro para você. E aí você pode fazer de conta que são ostras, querida. Agora, Kitty, vamos pensar quem é que sonhou aquilo tudo. É uma questão bem séria, querida, e você não devia ficar lambendo a patinha desse jeito. Até parece que a Dinah não te deu banho hoje cedo. Sabe, Kitty, tem que ter sido ou o Rei Vermelho ou eu. Ele estava no meu sonho, claro, mas eu também estava no sonho dele. Será que foi o Rei Vermelho, Kitty? Você estava casada com ele, querida, então você devia saber. Ah, Kitty, ajude a resolver. Eu tenho certeza que essa sua patinha pode esperar um pouco. Mas a gatinha safada só começou a limpar a outra pata e fingiu que nem tinha ouvido a pergunta. Quem você acha que foi? Ao sol de julho um barco vai. Lânguido deixando o cais. Indo enquanto a tarde cai. Cabem nele 3 crianças. E ansiosas esperanças. Por histórias que ouvem, mansas. Lento, julho evaneceu. Ecos perdem-se no breu. Árduo outono, enfim, venceu. Sendo sombra ou nostalgia. Anda Alice em companhia. Nunca vista a luz do dia. Curiosamente mansas. Em ansiosas esperanças. Lindas ouvem, mais crianças. Indo além da maravilha. De seu sonho, sua trilha. De um verão que já não brilha. Elas singram sempre amenas. Lá onde a vida, e suas penas. Lembram ser um sonho, apenas? O trecho a seguir não estava presente na primeira edição deste livro, publicada por Lewis Carroll em 1871. Ele foi cortado pelo autor quando o livro já passava pelos ajustes finais, por sugestão de seu amigo e ilustrador daquela edição, John Tenniel. Em uma carta a Carroll, o artista declarou que o episódio não lhe interessava e que não conseguia pensar em um jeito de ilustrá-lo. A passagem foi redescoberta apenas em 1974, durante um leilão que incluía as provas revisadas por Carroll. Estudiosos acreditam que a intenção do autor seria inserir esse trecho próximo ao final do capítulo 8, quando Alice está prestes a se tornar rainha. A Vespa de peruca. E estava prestes a saltar quando ouviu um suspiro pesado, que parecia vir do bosque atrás dela. Tem alguém bem infeliz ali, ela pensou, se virando curiosa para entender o que estava acontecendo. Algo parecido com um homem muito velho, só que com o rosto que mais parecia de vespa, estava sentado no chão, apoiado numa árvore, todo encolhidinho, e tremendo como se estivesse congelando de frio. Acho que eu não posso fazer nada por ele, foi a primeira coisa que passou pela cabeça de Alice, que já foi lhe dando as costas para saltar o riacho. Mas é melhor perguntar o que ele tem, acrescentou, detendo-se bem à beira do salto. Se eu pular, vai ser tudo diferente, e aí eu não tenho mais como ajudar. Então voltou até a vespa, meio a contragosto, pois estava com muita vontade de virar rainha. Ah, o meu osso, o meu osso. Ele estava resmungando quando Alice se aproximou. Deve ser reumatismo, Alice pensou, e se abaixou para falar com ele, e disse com muita delicadeza. Espero que não esteja doendo muito. A vespa só deu de ombros e desviou a cabeça. Era só o que me faltava, disse. Posso fazer alguma coisa pelo senhor? Alice continuou. O senhor não está com frio aqui? Mas você não fica quieta. A vespa disse irritada. Zucrino, Zucrino. Que criança impossível. Alice ficou bem ofendida com essa resposta, e já estava quase lhe dando adeus, mas pensou vai ver é só a dor que está deixando ele tão bravo. Então tentou de novo. O senhor não quer uma ajuda para ir até o outro lado? Aí o senhor sai desse vento frio. A vespa lhe deu o braço, e aceitou ser conduzida até o outro lado da árvore, mas quando sentou de novo só disse, como antes. Zucrino, Zucrino. Você não pode deixar a criatura em paz? Quer que eu leia um pouco disso aqui? Alice continuou, pegando um jornal que estava aos pés dele. Pode ler se quiser, a vespa disse, amuada. Ninguém está te impedindo, até onde eu saiba. Alice então sentou ao lado dele, abriu o jornal no colo, e começou. Últimas notícias. O grupo de exploração fez outra incursão pela despensa, e encontrou mais 5 torrões de açúcar branco, grandes e em perfeitas condições. Na volta. Tinha açúcar mascavo? A vespa interrompeu. Alice correu os olhos apressada pela folha e disse. Não, não menciona nadinha de mascavo. Nada de mascavo, resmungou a vespa. Um belo de um grupo de exploração, esse aí. Na volta, Alice continuou lendo. Eles encontraram um lago de melaço. As margens do lago eram azuis e brancas, e pareciam porcelana. Enquanto provavam o melaço, eles sofreram um acidente. 2 membros do grupo sussobraram. Eles o quê? A vespa perguntou muito irritada. Sou Subrahan, Alice repetiu, dividindo a palavra em sílabas. Essa palavra nem existe, disse a vespa. Mas está aqui no jornal, Alice disse um tanto tímida. E é bom que nem me saia daí, disse a vespa arrepiada, desviando a cabeça. Alice largou o jornal. Eu acho que o senhor não está bem, ela disse com calma. Posso fazer alguma coisa? É tudo causa da peruca, a vespa disse bem mais tranquila. Causa da peruca? Alice repetiu, bem satisfeita ao ver que ele estava mais controlado. Você também ia se irritar se tivesse uma peruca que nem a minha, a vespa foi dizendo. Eles riem de mim. E eles incomoda. E aí eu se irrito. E fico com frio. E sento embaixo da árvore. E pego um lenço amarelo. E amarro em volta da cara, igual agora. Alice olhou para ele, com pena.
Amarrar assim em volta do rosto é muito bom para a dor de dente, ela disse. E é muito bom para a soberbia, acrescentou a Vespa. Alice não entendeu direito a palavra. Isso é algum tipo de dor de dente? Ela perguntou. A Vespa refletiu por um tempo. Olha, não, ela disse, é quando você ergue a cabeça, assim, sem dobrar o pescoço. Ah, então é um torcicolo, concluiu Alice. A Vespa disse. Isso é palavra que inventaram agora. No meu tempo era soberbia. Soberbia nem é doença, Alice comentou. Mas é sim, disse a Vespa, espera só pra ver quando cê tiver. E quando cê pegar, pode tentar amarrar um lenço amarelo de assim. Vai te curar num zás. Ele desamarrou o lenço enquanto falava, e Alice olhou surpresa para sua grande peruca. Era de um amarelo bem forte, como lenço, e toda embaraçada e bagunçada como um montão de algas. O senhor podia dar um jeito nessa peruca, ela disse, ou eu posso lhe fazer um favor. Mas então cê é abelha, é? A Vespa disse, olhando para ela com mais interesse. E quer me fazer um favo? Com muito mel? Não é favo, Alice explicou apressada. É um favor. Eu podia pentear a sua peruca, ela está bem descabelada, sabe? Eu vou te contar como que foi que eu comecei de usar essa peruca, a Vespa disse. Quando eu era pequeno, sabe, eu tinha uns cachos que balançava assim. Alice teve uma ideia curiosa. Quase todo mundo que ela encontrou acabou declamando poesia, e ela pensou que podia ver se a Vespa também não queria. O senhor se incomoda de contar a história em versos? Ela perguntou bem educadinha. Não é o meu jeito de contar, disse a Vespa, mas eu vou tentar, pera lá. Ele ficou calado por alguns momentos, e então recomeçou. Criança, eu tinha o meus cachinho. Comprido assim, até a nuca. Disseram pra eu raspar tudinho. Melhor vestir essa peruca. Mas fiz o que eles me diziam. E os outros, vendo tudo feito. Disseram que isso eu não podia. Que aquilo não ficou direito. Disseram que ela estava torta. E me caía mal demais. Mas essas coisas nem importa. Os cachos já não crescem mais. E agora, de cabeça branca. No que sobrou de uma careca. Se alguém me pela essa carranca. Comenta logo, nojo, eca. E quando um deles vem e vê. Logo me xinga e diz seu tonto. Por um motivo só, nenê. É causa da peruca, e pronto. Lamento muito, Alice disse pesarosa, e acho que se a sua peruca estivesse mais ajeitada na cabeça eles não iam provocar o senhor desse jeito. A sua peruca está bem ajeitadinha, a Vespa murmurou, olhando para ela com ar de admiração. É causa do formato da sua cabeça. Só que a sua mandíbula não é formada tão certinha, imagino que você não consegue nem morder direito. Alice soltou uma risada que ia saindo quase como um grito, que conseguiu quase transformar numa tosse. Acabou conseguindo dizer, com seriedade. Eu consigo morder o que eu quiser. Não com uma boquinha desse tamanho, a Vespa insistiu. Se você estivesse numa briga, agora, você ia conseguir segurar a outra pessoa pela nuca? Acho que não, disse Alice. Bom, isso é porque a sua mandíbula é curta por demais, a Vespa continuou, mas o topo da sua cabeça até que é bem redondo. Ele tirou a peruca enquanto ia falando, e esticou uma garra na direção de Alice, como se quisesse fazer o mesmo com ela, que no entanto se manteve afastada, e se fez de desentendida. Então ele continuou criticando. E os seus olhos, eles ficam muito na frente, isso não tem como negar. Precisava era de um só, se não tinha como eles ficar mais separado. Alice não gostava de ficar ouvindo tantos comentários pessoais, e como a Vespa já estava com um humor bem melhor, achou que já podia se despedir. Acho que agora eu vou indo, ela disse. Adeus. Adeus, e obrigadinho, disse a Vespa, e Alice, saltitante, desceu de novo a colina, bem satisfeita por ter voltado e dedicado os minutinhos a melhorar a situação daquela pobre criatura. Como é a tradução, com constantes referências aos livros da Alice. Por Caetano W. Galindo. Oi. Eu fui a Alice enquanto você estava lendo. Fui eu que dei voz a ela e aquele pessoal todo que ela encontra. Se ela falou com você, foi através de mim. Santa responsabilidade. Eu tenho quase 50 anos de idade, e já traduzi mais de 50 livros. De 4 línguas diferentes. Poesia rimada e sem rima, contos, romances, quadrinhos, não ficção. Cobrindo um intervalo de tempo que vai do século XVIII até o ano passado, mais ou menos. Em algum momento hei de ter pensado que, depois de tudo isso, eu até podia estar mais ou menos preparado para o projeto de finalmente traduzir os livros da Alice. Nada, no entanto, tinha me preparado para traduzir os livros da Alice. Eu lembro nitidamente de ter perguntado minha filha, quando ela teria talvez seus 9 anos de idade, qual era a segunda metade da frase ser ou não ser, e de ela responder sem titubear, mesmo sem saber exatamente de onde vinha a tal da frase. Certos fatos culturais ficam já tão vigorosamente incrustados na nossa sociedade que mal podemos nos lembrar de um mundo em que eles não estavam lá. As 4 notas da abertura da Quinta Sinfonia, de Beethoven. Hamlet. Freud. E a nossa Alice. Ela, também, é dessas coisas que pareceram sempre estar lá. Difícil imaginar um mundo em que ela não existisse. Eu sou de uma geração de pessoas que quase certamente tiveram seu primeiro contato com as aventuras de Alice no País das Maravilhas através do desenho animado da Disney, que estreou mais de 20 anos antes de eu nascer.
Meu primeiro contato como leitor maduro, no entanto, veio durante o curso de letras, na primeira metade dos anos 90. Foi só ali que acabei indo direto ao texto, e direto ao original também. Isso aconteceu, portanto, quase 30 anos atrás, justamente no momento, e no ambiente, em que ainda sem saber eu começava a me encaminhar para a tradução literária como uma atividade que acabaria me ocupando um belo pedaço da vida. Logo antes de a minha filha nascer, eu me lembro de estar mergulhado de novo numa leitura de Carol, agora não só os livros da Alice, e de inclusive ter começado a esboçar traduções de alguns poemas longos, Fantasmagoria, Poeta Fit, Nona Citur. Vem mais ou menos dessa época, também, minha constante obsessão com a ideia de traduzir The Hunting for the Sark. Acho curioso, olhando agora, que essa minha história com Carol tenha tão claramente apontado na direção do desejo de traduzir, desde há muito tempo. Para o tipo certo de nerd, esses livros cheios de brincadeiras verbais são um convite. Por outro lado, acho ainda mais curioso que esse desejo nunca tenha se dirigido diretamente aos livros da própria Alice. Eu pensava em traduzir Carol, mas a menina ficava meio que de lado. Será que eu achava que eles já tinham recebido traduções demais? Será que não me julgava à altura? Será que tinha consciência de que nunca estaria pronto para eles? E quem é que pode se julgar pronto para Alice? Que estes livros são uma coisa singular na história da literatura, eu mal preciso lembrar aqui. Que eles encontraram um nicho novo, e um lugar no coração de gerações e gerações de leitores e leitoras do mundo inteiro. Também não é necessário explicitar o quanto a própria Alice, e as figuras que ela encontra nas suas andanças, são permanentemente encantadas com a própria língua que falam, com questões de significado, de duplo sentido, da própria natureza da linguagem e dos seus usos. Mas, mesmo assim, do ponto de vista mais direto da operação de tradução, em termos de oficina, ou da lida cotidiana de quem traduz, algumas coisas devem ser mencionadas. Alguns detalhes que singularizam também a experiência de reescrever esses textos mais uma vez, para outro público, em outro canto do mundo. Uma coisa que muitas vezes passa despercebida, quando se pensa na tradução de um livro tão cheio de trocadilhos e pequenas graças verbais, é a quantidade considerável de versos que aparecem no texto. Até a própria Alice chega a ficar intrigada com esse hábito que as pessoas e os bichos têm nas suas andanças de começarem de repente a se pronunciar em poesia, ou a recitar poemas que já conheciam. Esses poemas têm uma função importante no ritmo da narrativa. Eles vão pontuando os episódios e criando como que respiros, interlúdios que determinam a caminhada de Alice pelo mundo dos seus dois sonhos. Mais ou menos como na estrutura de um musical moderno, com as canções que por assim dizer interrompem a ação. Mais ainda, como eu acabei de lembrar, o fato de que existe muita poesia naquele mundo é mencionado pela própria personagem principal. Assim, fica difícil, do meu ponto de vista, apresentar um projeto de tradução que passe por cima da fronteira prosa-poesia e apresente todo o texto num registro mais familiar de romance, em termos de século XXI, sem essa interferência constante causada pelos versinhos. Legal. Então vamos traduzir aqueles poemas como poemas. É claro que isso sempre aumenta a dificuldade do brinquedo. Dizer a mesma coisa que o original fica consideravelmente mais complicado quando você precisa fazer isso num número pré-estabelecido de sílabas, com acentos nos lugares certos e escolhendo palavras que terminem com o mesmo tipo de som. A quantidade de regras aumenta de uma hora para outra quando o jogo é a poesia. Mais ainda, numa característica que se articula com outras coisas de que eu ainda quero falar aqui, esse negócio de tentar ensalsichar o conteúdo do texto original num molde bem estreitinho e cheio de determinações formais às vezes leva os tradutores a apelarem para umas palavras mais raras, curtinhas, e uns sinônimos pouco frequentes, mas que rimem. Além de operarem um certo contorcionismo da frase para fazer com que as palavras se encaixem na grade de túnicas e átonas que o verso determina. Isso é tudo mais do que válido, claro. Mas tende a se chocar de frente com um projeto de tradução quando o texto que você está abordando foi escrito, se não necessário e unicamente para crianças, pelo menos como algo que pode, sim, ser lido por uma criança sem uma infinidade de notas de rodapé e de dicionários. Não dá para ser parnasiano quando se pretende manter o tom do livro original. E não para por aí, porque com imensa frequência os poemas, nos nossos dois livrinhos em questão, tendem a ser momentos especialmente leves, divertidos, absurdos e inventivos. Eles são o contrário de uma coisa dura, embolorada e com cheiro de antiga. Essa brincadeira toda de escrever poesia se dá em termos que deveriam ser compreensíveis mesmo por leitores que não estejam habituados a ler a poesia mais complexa e tortuosa do mundo. Isso gera uma espécie de tempestade ideal. Cria um tipo de santo graal da tradução de poesia. Você precisa se manter claro, transparente e, mais ainda, divertido, mas sem abrir mão da correspondência rigorosa dos esquemas métricos e rímicos. E isso ainda se complica porque o nosso amigo Carol era muito bom com esses esquemas, e gostava também de variar suas formas e suas formas. Os poemas dos livros da Alice tendem a ser diferentes uns dos outros. De versos ora mais longos ora mais curtinhos, com estrofes de versos todos iguais ou com variações, com rimas 100% perfeitas ou estranhas anomalias. Cada caso é um problema novo. A essas alturas, eu não preciso esconder de ninguém que esse tipo de problema me deixa bem empolgadinho. É por essas e por outras que a gente decide, afinal, se dedicar à tradução literária. Por gostar de detectar esses problemas e por ficar intrigadíssimo. Ah, que intrigação! Com a possibilidade de refazer esses jogos e recriar esses efeitos. Em nenhum outro lugar isso fica mais claro do que no maravilhoso poema Jabberwock, aqui, Parlengão. Primeiro porque ele é fetiche de 11 entre 10 leitores, e segundo, porque ali a própria forma das palavras passa a fazer parte do jogo de atribuição, ou não, de sentido. Ele é divertidíssimo, esquisitíssimo e complicadíssimo. Ele é todoíssimo. Para quem estuda essa área, no Brasil, há ainda o fato de que, apesar de haver várias traduções publicadas do poema, com opções bem diferentes em termos de forma, inclusive, uma delas tem um peso gigantesco na nossa tradição.
Eu estou falando, é claro, do Jaguadarte, de Augusto de Campos, que é uma daquelas traduções tão perfeitinhas e tão conhecidas que conseguem o prodígio de se transformar numa obra autônoma, independente. Mesmo numa carreira tão absurdamente fértil e sólida como a de Augusto de Campos, uma tradução como essa é uma raridade. E aí você não só tem que traduzir, metrificar, rimar e inventar palavras, mas precisa ainda combater esse segundo monstro mítico, personificado pela presença do tal Jaguadarte que você conhece de cor, e que deve como que exorcizar para poder escrever a sua versão final do poema, que, com muita, mas muita sorte mesmo, talvez algum dia caiba também no coração e na memória de alguns leitores. Ok, a coisa só está complicando. E, para voltar àquele outro tema, vale lembrar que mesmo num caso doido como o do Parlengão se mantém o problema maior. Ele precisa ser fluente e claro, mesmo naquilo que é completamente opaco e impossível de entender. Essa questão de manter a fluência do texto dos poemas é na verdade parte de um problema geral na tradução de uma obra como esta. Os livros da Alice são adorados por filósofos e matemáticos. Eles têm fãs de todas as idades, em todos os cantos do mundo, e geraram uma infinidade de textos paralelos, homenagens, citações, explicações, anotações e análises. Há cerca de 10 anos, só para te dar uma ideia, o professor português Miguel Tamen escreveu em inglês um curioso tratado de estética chamado What Art is Like, em constante referência to the Alice Books, como é a arte, com constantes referências aos livros da Alice, que é exatamente isso, uma bela investigação da natureza da arte, usando como teoria apenas o conhecimento que vem desses livros. A própria Alice adoraria saber que ela hoje é motivo de interesse das pessoas mais sérias e dos textos mais profundos. No entanto, suas aventuras nos dois sonhos mais famosos da literatura mundial são as aventuras de uma criança, e foram escritas por uma pessoa que sabia como pouca se comunicar com crianças, diretamente com elas, tanto aquelas que ainda não cresceram de verdade quanto as que continuam escondidinhas dentro das pessoas que já acham que estão grandes. Nunca é demais repetir. Os livros da Alice precisam conversar com as crianças, precisam ser parte de uma conversa direta entre leitores e leitoras muito jovens e aquela menina mais que centenária. Não me entenda mal. Adoro uma ediçãozinha anotada, e me servi bastante delas durante a minha tradução inclusive. Mas acho que esse tipo de apresentação do texto pode ficar para um segundo momento, para quem quiser ir mais a fundo no mundo da época, nas hipóteses biográficas, na interpretação do simbolismo matemático, etc. E no fundo eu não sei se mesmo esse tipo de apresentação dos livros pode prescindir de uma tradução que mantenha Alice falando sua língua, e conversando com seus iguais. O nosso projeto aqui era outro. Era desmistificar essa Alice para especialistas, e também evitar a ideia de que, para apresentar um texto que não afastasse de vez os leitores e leitoras mais jovens, seria necessário adaptar ou simplificar de qualquer maneira os livros. E isso gerou toda uma série de problemas. Como fazer Alice falar sem soar como uma caricatura de uma menina do século retrasado, e ao mesmo tempo, sem gerar o anacronismo que seria uma criança do século XXI passando por tudo aquilo em seu lugar? Alice não pode usar um vocabulário muito nosso, mas também não pode soar engessada e empoeirada. É outra estrada estreita a se trilhar. E já que falamos de anacronismos, o que fazer da distância temporal? Eu vivo tendo que lembrar aos meus alunos, por exemplo, que apesar de nós necessariamente passarmos muito tempo, gastarmos muita saliva discutindo as questões mais diretamente linguísticas do processo de tradução, ou seja, o fato de que traduzir, por definição, é pegar um texto escrito numa língua e escrever de novo em outra. Outro elemento às vezes gera dificuldades e estranhamentos até maiores. Porque traduzir, mesmo no caso de obras muito recentes, é sempre vir depois. É sempre lidar com uma defasagem temporal. E tende a ser também uma questão de espaço, de distância geográfica. Você traduz entre línguas, claro, mas também traduz de um tempo para outro, de um espaço para outro. E quando está traduzindo um livro do século XIX, essas distâncias podem aparecer de maneiras bem dolorosas, e não só na linguagem. Meu ouvido, por exemplo, me levaria a fazer Alice chamar quase todo mundo que encontra pelo caminho de senhor e senhora, porque isso me pareceria condizente com os bons modos de uma menina de seu tempo. Mas isso ia gerar um estranhamento desnecessário, hoje, e não me interessa, como não interessava a Carol, sublinhar distâncias e inadequações. O paradoxo, aqui, é que Alice era uma menina do seu tempo e do seu lugar, por isso mesmo, perfeitamente normal em seu comportamento. Hoje, e aqui, se eu mantenho esse comportamento dela, a menina vai nos parecer velha, distante. E eu não quero isso. Mas se faço ela soar como nós, sem chamar atenção, desminto seu lugar e sua origem. Ora, a gente já não está fazendo a pobrezinha falar português? A tradução é uma brincadeira sofisticada, talvez principalmente para quem lê. É um faz de conta que pode se romper quando menos se espera, mas que é mais resistente do que imaginamos, na maior parte do tempo. Alice deveria parecer uma menina possível no seu mundo, e deve parecer uma menina possível no mundo de hoje, do outro lado do oceano e através de todo um Atlântico de distância temporal. Como explicar, ou contornar, questões que seriam claras para quem lesse o original, mas que hoje estão a quilômetros de distância da nossa compreensão e da nossa visão de mundo? Deixa eu te dar só um exemplo. Num determinado momento do primeiro livro, Alice encontra um curioso bichinho que se chama Mukturtle. Só essa informação já seria suficiente para fazer uma criança esperta rir lá na Inglaterra de Carol. Mas nós, hoje, precisamos de longas explicações para saber que, primeiro, a sopa de tartaruga era uma iguaria preciosa e estimada, e, segundo, justamente por ser muito cara, ela quase nunca estava na mesa da maioria das famílias que, contudo, inventaram um jeito de fazer de conta que estavam comendo esse prato de gente rica quando perceberam que usar carne de vitela gerava um efeito muito parecido. Honestamente, essa sopa imitação não era chamada de sopa de tartaruga, turtle soup, mas de falsa sopa de tartaruga, Mook Turtle Soup. A sacada de Carol foi imaginar que se a turtle soup era feita de carne de turtle, essa Mook Turtle Soup só podia ser feita da carne de um bicho chamado Mook Turtle.
Na hora de desenhar o animal, é claro que seu comparsa John Tenniel, responsável pelas famosas ilustrações que acompanharam a primeira edição dos livros, foi ainda mais longe na gracinha, dando a tal da Mukturte as orelhas e o rabo de uma vitela. É possível manter a coisa mais ou menos próxima do original se eu chamar o bicho de tartaruga falsa, e pronto. Mas, convenhamos, a piada continua distante. Nós não só não tomamos sopa de tartaruga, como temos ainda menos ideia de quais seriam as receitas mais fáceis de se usar para simular seu gosto. É aí que a porca, ou a tartaruga, torce o rabo. É aí que muitas vezes inventar e se afastar do original, como no caso da nossa tartaruga com batata, pode na verdade ser a maneira mais segura de se manter fiel ao que era essencial para aquele texto. A graça, a liberdade, a invenção, a leitura fluente. Paradoxo por paradoxo, em livros tão cheios deles, é muitas vezes desviando bastante que a gente acaba acertando o alvo. Justamente por descobrir que o alvo era outro, nesse caso, fazer rir. Mas não se deixe enganar também aqui. Por mais que eu não pretendesse, tenho consciência de que esse processo todo de exposição de problemas e de uma ou outra possibilidade de solução arrisca dar a sensação de que eu sabia o que estava fazendo durante a tradução. E eu até gosto de pensar que sabia mesmo. Pelo menos eu preciso acreditar nisso, né? Mas o que eu gosto de pensar, e que não pretendo negar aqui, é que eu sabia o que estava fazendo durante a tradução. Agora, 15 minutos antes de começar a traduzir? Aí eu sabia muito pouco. Porque eu aprendi bastante coisa com esses outros livros que traduzi antes de chegar a você, Alice. Aprendi a traduzir poesia, prosa, contos, piadas, trocadilhos, diálogos. Aprendi onde procurar as coisas que eu não sei. Aprendi a confiar nas coisas que eu sinto que sei. Aprendi disciplina de trabalho, método. Aprendi a não querer me forçar a trabalhar com disciplinas e com métodos que me sejam estranhos. Aprendi a dormir com a corcunda que eu já tinha, e que foi ficando mais pronunciada com o passar dos anos. Mas nada do que eu tinha aprendido, no fundo, me deixou preparado para traduzir você. Apesar de, por alguns segundos, eu ter pensado que esse talvez fosse o caso. Todas essas coisas que eu mencionei aqui, esses problemas e especificidades dos teus livros, eram sem dúvida coisas que eu conhecia antes de sentar para traduzir a primeira palavra. São temas e obsessões muito estudados na prática de tradução. E eram questões que eu já sabia que teriam um lugar muito especial neste projeto que, num sentido bem especial, eu sentia que tinha passado décadas me preparando para aceitar. Quando eu abri um documento chamado Alice, dentro de uma pasta chamada Carol no meu computador, quando abri numa janela ao lado dele o original da primeira edição do livro e me preparei para começar a traduzir, eu já tinha pensado nessas coisas, muitas vezes, e tinha todo um conjunto de ideias, de propostas e de respostas. Eu vinha pensando nos problemas de tradução de Carol e desses livros, desde mesmo antes de me tornar tradutor. E agora, com essas décadas de estrada, eu sentia que sabia como fazer, por onde começar, que tom adotar, que escolhas fazer. Eu achava que estava finalmente pronto, preparado. Isso, no entanto, durou umas 2 linhas. Sabe, leitor, leitora, aquelas entrevistas em que os escritores às vezes falam que tal personagem ficou maior do que eles imaginavam enquanto escreviam o livro, e que eles sentiram que perderam o controle, e que o livro estava se escrevendo sozinho. Eu nunca senti isso tão claramente durante uma tradução quanto nesse primeiro dia de trabalho com Alice. Tudo que eu achava que sabia, que tinha entendido, e que tinha decidido foi simplesmente jogado fora, porque o texto de cara começou a me dizer como queria ser traduzido. Ele foi se traduzindo do jeito certo, enquanto as minhas mãos obedeciam e a minha cabeça ficava, novamente, intrigadíssima. Mas também fascinada. E logo, logo mesmo, eu percebi que não adiantava resistir. Que aquele jeito, aquele tom, era o único que me parecia certo. E bom, mesmo que eu não tivesse exatamente planejado as coisas daquele jeito. Mesmo que ele só tivesse aparecido na hora em que eu comecei a escrever as frases ditas pela Alice do jeito que, me parecia, ela queria que eu escrevesse. A Alice tem uma voz, um estilo e uma inteligência que eu não tenho. E nisso, como em tantas outras coisas, para tantas outras pessoas ao longo desses anos todos, ela simplesmente não aceitou ser conduzida por onde não quisesse ir. Como já sabe aquele filósofo português, que aliás tinha mais ou menos a minha idade quando escreveu seu tratado, uma coisa que a gente aprende numa vida inteira lendo e relendo os livros dessa menina, é sempre melhor deixar ela te levar pela mão. Você aprende coisas que nem intuía antes, e acima de tudo você se diverte muito mais. Obrigado, de novo, Alice. Caetano W. Galindo é professor da UFPR. Nasceu em Curitiba, onde mora ainda hoje, acompanhado de um piano que não toca, de milhares de livros que não leu e de uma esposa que não merece. Escreveu o Guia Sim, Eu Digo Sim, uma visita guiada a Ulisses de James Joyce, Companhia das Letras, 2016, para acompanhar sua tradução do romance e mais recentemente o livro Latim em Pó, um passeio pela formação do nosso português, Companhia das Letras, 2023. É pai de sua própria Beatriz e tio de sobrinhos fascinantes. Alice, Enigmas. Mistérios e Espelhos. Por Jacques Fuchs. Agora que estamos para lá, e também para cá e acolá, de encantados e enrolados com as histórias complexas, convexas e perplexas da pequena, grande e espichada Alice, que tal voltarmos à toca do coelho para nos aprofundar nos segredos e enigmas da lógica, da matemática e da psicanálise? Mas aqui de antemão já começamos com um probleminha problemão. Lógica quer dizer razão, ideia que vem lá do grego logique. Mas não é aparentemente isso que falta nas aventuras de Alice? Bom, diria sim e não, afinal, as ideias aqui seguem uma lógica específica, a tão falada lógica do nonsense. Mas o que ela propõe, de acordo com o filósofo francês Gilles Deleuze sobrescrito não é trabalhar com o avesso ou a negação do sentido, mas revelar, graças aos mundos criativos da ficção, novos sentidos antes escondidos, deglutidos e invertidos.
Então vamos começar este texto-pretexto seguindo o conselho centelho do rei. O coelho branco pôs os óculos. Por onde eu devo começar, Vossa Majestade? Ele perguntou. Comece pelo começo, o rei disse com seriedade, e valendo até chegar no fim. Aí você pode parar. Parece óbvio, certo? Mas não é. Como nada é o que aparenta ser e não ser, eis a questão também, em Alice. Muitas vezes não começamos as coisas pelo início e nem sempre chegamos até o final, correto? O problema fica ainda mais interessante se pensarmos, por exemplo, numa figura matemática como a circunferência, afinal de contas, onde ela se inicia e onde termina. E nessas aventuras de Alice, que são repletas de problemas lógicos e matemáticos, como começar pelo começo e chegar até o final sem se perder por teorias, alegorias e calorias? E bota caloria nisso. Bom, Carol sabia brincar e nos provocar com enigmas, pois era professor justamente de lógica e matemática. Na seguinte passagem, por exemplo, além de brincar com as palavras, algo recorrente, ele nos apresenta temas matemáticos. E quantas horas por dia duravam essas aulas? Disse Alice ansiosa para mudar de assunto. 10 horas no primeiro dia, disse a tartaruga com batata, 9 no seguinte, e assim por diante. Que ideia mais curiosa! Exclamou Alice. É por isso que o lugar é chamado de escola, o grifo comentou, porque de escola 1 hora por dia. Alice nunca tinha pensado nisso, e refletiu um pouco antes de fazer seu comentário seguinte. Então o 11º dia devia ser feriado. Mas claro, disse a tartaruga com batata. E o que é que vocês faziam no 12º? Alice prosseguiu curiosa. Chega de falar de aulas, o grifo interrompeu num tom muito decidido. Fale para ela dos jogos, agora. O que aconteceria no feriado, então? E no 12º dia? Podemos pensar que o feriado representa o número zero, um conceito complicado, já que foram necessários milhares de anos para que o nada, o vazio, fosse inventado, descoberto, sobrescrito 2. Pensem nos problemas dos manos romanos. Como escrevemos zero em algarismos romanos? Sobrescrito 3. E o que se passaria no 12º dia? Bom, será que aí não se iniciaria o conjunto dos números negativos? O 12º dia representaria o 1, o 13º o 2 e assim por diante, infinitamente. Afinal, o conjunto dos números inteiros é infinito. Basta você somar mais um do lado positivo e diminuir um do negativo para sempre. Pode começar. Ou seja, Carol estaria nos apresentando o conjunto dos números inteiros de forma divertida e imaginativa. Parece brincadeira, e realmente é. A matemática e a lógica gostam de uma coisa que chamo de ao pé da letra. Na seguinte passagem, Carol brinca bastante com isso. Só olhe estrada abaixo e me diga se consegue ver um deles. Ninguém na estrada, disse Alice. Quem dera eu tivesse esses olhos, o rei comentou amedrontado. Imagine conseguir enxergar ninguém. E dessa distância. Ora, com essa luz eu mal consigo ver as pessoas que existem. Alice não prestou atenção em nada disso, pois ainda estava observando a estrada, protegendo os olhos com uma das mãos. Aqui Carol considera ninguém como alguém que existe. Poderia ser o nosso amigo zero, por exemplo, que embora represente o nada, o vazio ou ninguém é um número ou um conjunto existente, e sua presença, ou ausência, é sempre notada, ainda que borrada. Nesta outra passagem, percebemos novamente a lógica do pé da letra. Estou ficando tonto, me dê uma linguiça. Ao ouvir isso, o mensageiro, para a grande diversão de Alice, abriu um saco que trazia pendurado no pescoço e passou uma linguiça ao rei, que a devorou faminto. Outra linguiça, disse o rei. Agora só sobrou Losna, o mensageiro disse, espiando dentro do saco. Losna, então, o rei murmurou num sussurro bem baixo. Alice ficou contente ao ver que aquela comida o deixou bem mais alerta. Nada como um pouco de losna quando você está se sentindo fraco, ele comentou com ela, enquanto ia bebendo. Eu achava que jogar água fria na pessoa era melhor, Alice sugeriu. Ou sais aromáticos. Eu não disse que não existia algo melhor. Eu disse que nada era como um pouco de losna. O que Alice nem se arriscou a contestar. Podemos perceber como a lógica é aquilo que é e pronto, ponto final. Afinal, não há realmente nada como comer losna quando você está se sentindo fraco. Não adianta comer cenoura, vassoura e nem salmoura, já que losna não é igual a cenoura, vassoura ou salmoura, e nem a outra coisa que não a própria losna. Enfim, isso é tudo que podemos concluir a respeito dessa afirmação. O julgamento de valor não está inserido nessa sentença lógica. Seguindo nesse assunto, há uma parte bem intrigante que nos mostra mais dessas questões lógicas. Argue, serpente. Mas eu estou te dizendo que eu não sou uma serpente, disse Alice. Eu sou uma. Então, você é o quê? Disse a pomba. Dá pra ver que você está tentando inventar alguma coisa. Eu sou uma menininha, disse Alice, sem muita convicção, por lembrar a quantidade de mudanças que tinha sofrido naquele dia. Mas bem parece mesmo, disse a pomba num tom do mais profundo desdém. Eu já vi muita menininha nessa vida, mas nunca nenhuma com pescoço desses. Não. Você é uma serpente, nem adianta negar. Imagino que daqui a pouco você vai querer me dizer que nunca comeu um ovo na vida. Mas claro que eu comi ovos, disse Alice, que era uma criança muito honesta. Mas é que as menininhas comem tanto ovo quanto as serpentes, sabe? Não acredito, disse a pomba, mas se isso for verdade, eu só posso dizer que elas também são um tipo de serpente. Considerando a lógica matemática, a conclusão da pomba é certeira. Alice é um tipo de serpente, já que as serpentes têm pescoço comprido e comem ovos, e Alice está com pescoço comprido e come ovos.
Outra passagem interessante é quando Alice brinca com a propriedade comutativa, aquela que a gente sempre escutou que a ordem dos operandos fatores não altera o resultado. A mais B igual B mais A ou a multiplicação B igual B multiplicação A. Mas, já que estamos nesse mundo do sense e nonsense, talvez também aqui essa propriedade não seja válida. Então você devia dizer o que quer dizer, a lebre de março acrescentou. Mas eu digo, Alice replicou apressada, pelo menos eu quero dizer o que eu digo, é a mesma coisa, sabe? Mas não mesmo, disse o chapeleiro. É a mesma coisa que você dizer que eu vejo o que quero comer é o mesmo que eu como o que quero ver. É a mesma coisa que você dizer, acrescentou a lebre de março, que eu aprecio o que quero ter é o mesmo que eu tenho o que quero apreciar. É a mesma coisa que você dizer, acrescentou o hamster, que parecia falar dormindo, que eu respiro quando quero dormir é o mesmo que eu durmo quando quero respirar. A propriedade comutativa na matemática não é sempre verificada. Existem, por exemplo, operações com matrizes, multiplicação, nas quais a ordem dos fatores altera, sim, o resultado, como foram os casos tratados de forma divertida e invertida pelo nosso invertido divertido Carol. A ordem altera, ela muda e transmuta o significado e a semântica da frase, ou a frase da semântica. Na mesma época de Carol, os axiomas, verdades ou afirmativas inquestionáveis, de Peano, Giuseppe Peano, foram criados, ou descobertos, e passaram a ser utilizados. Além de definir o zero, axioma, zero é um número natural, e acabar logo com os problemas do vazio, do nada, do ninguém, há também a sistematização 4 das ideias de igualdade. Axioma, para todo natural x, x igual x, reflexiva. Axioma, para todos os números naturais x e y, se x igual y, então y igual x, igualdade simétrica. Axioma, para todos os números naturais x, y e z, se x igual y e y igual z, então x igual z, igualdade é transitiva. Como será que Carol discute essas questões de forma lúdica? No mundo do espelho, isso se torna interessante. Por exemplo, aqui o rei precisa ter 2 mensageiros. Eu preciso ter 2, sabe, para ir e vir. Um vai e outro volta. Como assim? Disse Alice. Come assado, disse o rei. Eu só quis dizer que não estava entendendo, disse Alice. Por que um para ir e um para voltar? Eu não te disse? O rei repetiu impaciente. Eu preciso ter 2, para buscar e levar. Um vai buscar e outro vai levar. No mundo do espelho, se enquanto um vai o outro volta, enquanto um roda para um lado, o outro roda para o outro, certo? E será que esse que vai é igualzinho ao que volta? O axioma da igualdade se verifica? Afinal, se um levanta a mão direita de um lado do espelho o outro levanta é a mão esquerda, não? Imaginem que quem escreve este texto não sou eu, mas o meu eu do espelho. Então será que vocês podem acreditar ou desacreditar em mim? Em uma parte do espelho, há uma questão bem parecida com essa. Eu só queria ver como era o jardim, Vossa Majestade. Muito bem, disse a rainha, dando tapinhas na cabeça de Alice, que não gostou nada. Se bem que, se você chama isso aqui de jardim. Eu já vi jardins que em comparação faziam esse aqui parecer um matagal. Alice nem se atreveu a discutir, mas continuou. E eu pensei em tentar chegar até o topo daquela colina. Se você chama aquilo ali de colina, a rainha interrompeu, eu podia te mostrar umas colinas que em comparação iam fazer você chamar aquela ali de vale. Mas eu não ia chamar, disse Alice, que de tão surpresa acabou contradizendo a rainha. Uma colina não pode ser um vale, sabe? Isso seria bobagem. A rainha vermelha sacudiu a cabeça. Pode chamar de bobagem se quiser, ela disse, mas eu já ouvi bobagens que em comparação faziam essa parecer lúcida como um dicionário. A rainha, já que está através do espelho, brinca com a lógica invertida. Se Alice fala do jardim, ela fala que aquilo está mais para o matagal. Se Alice fala colina, a rainha fala que aquilo mais parece um vale. Se Alice fala uma bobagem, a rainha busca o contrário da bobagem na lucidez do dicionário. Ou seja, a partir dessa lógica, só acredite em mim se eu ou você soubermos quem somos e não estivermos no espelho. Saber quem somos nós, e ainda ter que desatar esse nós, é um problema filosófico e psicanalítico. Coitada da Alice. Porém, mesmo nessa lógica nonsense, Alice sabe que não sabe, ou sabe aparentemente que está errada e quer nos enganar, como mostra esta passagem. Que coisa, que coisa. Está tudo tão esquisito hoje. E ontem estava bem normal. Será que eu fui trocada por alguém durante a noite? Deixa eu pensar, eu era a mesma quando acordei hoje de manhã? Estou quase achando que me lembro de estar meio diferente. Mas se eu não sou a mesma, a questão seguinte é, quem é que eu sou, afinal? Ah, mas aí é que está o enigma. E começou a pensar em todas as crianças da sua idade que conhecia, para ver se podia ter sido trocada por uma delas. Certeza que eu não sou a Ada, porque o cabelo dela faz uns cachos tão compridos, e o meu não tem cacho nenhum. E certeza que a Mabel é que eu não posso ser, porque eu sei uma montoeira de coisas. E ela sabe tão pouquinho. Além de tudo, ela é ela, e céus, situaçãozinha mais confusa. Deixa ver se eu sei tudo que eu sabia. Vejamos, 4 vezes 5 é 12, e 4 vezes 6 é 13, e 4 vezes 7 é... céus. Desse jeito eu nunca chego em 20. Tudo bem que a tabuada não tem tanta importância. Vamos ver geografia. Londres é a capital de Paris, e Paris é a capital de Roma, e Roma... Não, está tudo errado, certeza. Puxa, isso tá parecendo loucura, não é? E a gente não quer estar no meio de gente louca. Mas na passagem seguinte, Carol, mais uma vez usando a lógica, mostrou que não tem como, que a gente sempre estará no meio de gente louca, e que a gente sempre será uma delas, se concordarmos com certas premissas. Mas eu não quero ver gente louca, Alice comentou. Ah, mas não tem como evitar, disse o gato. Todo mundo é louco por aqui.
Eu sou louco. Você é louca. Como é que você sabe que eu sou louca? Disse Alice. Deve ser, disse o gato, senão você não tinha vindo. Alice não achou que isso fosse prova, no entanto, continuou. E como é que você sabe que é louco? Para começo de conversa, disse o gato, um cachorro não é louco. Você concorda com isso? Acho que sim, disse Alice. Pois então, o gato continuou. O cachorro rosna quando está bravo e balança o rabo quando está feliz. Já eu rosno quando estou feliz e balanço o rabo quando estou bravo. Portanto, eu sou louco. Por falar em rosnar e balançar o rabo, loucuras que a gente faz pelo menos uma vez por dia no espelho. Tem gente que diz que estudar Alice é se adentrar por um mundo de sonhos buscando por simbologias, mistérios e segredos do inconsciente. Mas seria o sonho e o inconsciente de quem? Da própria Alice, a personagem, ou da garota Alice Liddell, para quem o autor escreveu estes livros? Ou seria um sonho, o inconsciente e os desejos recalcados do próprio autor? Será que ele imaginou que esses sonhos e espelhos se passavam também na cabecinha da Alice? Bom, o fato é que, além de provocar e perturbar os matemáticos e lógicos por décadas em busca de soluções para seus enigmas, as aventuras de Alice também tiraram o sono de vários psicanalistas. Psicanalistas que enxergaram a riqueza, firmeza e estranheza da obra e do autor. Falando em cenas-sonhos, uma das que mais chamou a atenção de psicanalistas e escritores, Jorge Luiz Borges e James Joyce, por exemplo, é a seguinte. Agora ele está sonhando, disse Tweedledee. E com que você acha que ele está sonhando? Alice disse. Isso ninguém pode saber. Ora, é com você. Tweedledee exclamou, batendo palmas triunfante. E se ele parasse de sonhar com você, onde é que você acha que você ia estar? Onde eu estou agora, é claro, disse Alice. Não você. Tweedledee respondeu cheio de desdém. Você não estaria em lugar nenhum. Ora, você é só uma coisa de um sonho dele. Se aquele rei acolá acordasse, acrescentou Tweedledum, você ia apagar, bum, igualzinho a uma vela. Não ia não. Alice exclamou indignada. Além do mais, se eu sou só uma coisa num sonho dele, o que é que são vocês, por acaso? Idem, disse Tweedledum. Idem, e bidem, gritou Tweedledee. Ele gritou isso tão alto que Alice não conseguiu se conter e disse. Silêncio. Vocês vão acabar acordando o rei com essa barulheira. Bom, não adianta nada você ficar falando de acordar o rei, disse Tweedledum, se você é só uma coisa de um sonho dele. Você sabe muito bem que não é de verdade. Eu sou de verdade, disse Alice, e começou a chorar. Você não aumenta nada sua verdadação se ficar chorando, Tweedledee comentou. Não tem por que chorar. Se eu não fosse de verdade, Alice disse, quase rindo entre as lágrimas, de tão ridículo que aquilo tudo parecia, eu não ia conseguir chorar. Saber quem sonha, se tudo é um sonho, se estamos imersos em sonhos de outros que estão nos sonhando chamou a atenção para a riqueza ficcional, lúdica e analítica de Carroll. No importante livro Xistes e sua relação com o inconsciente, escrito no início da década de 1900, Freud, especialista em sonhos, assim como Carroll, discutiu a relação das piadas, do lúdico e do humor relacionando-os com as suas verdadeiras motivações. Para ele, o xiste está sustentado em algumas técnicas, a meu ver, utilizadas consciente e inconscientemente tanto pelo autor quanto pelo narrador destes livros. Alguns exemplos são a condensação, junção de duas ou mais palavras ou expressões para formar um equívoco, deslocamento, quando se desloca o sentido de uma expressão para a compreensão do discurso, duplo sentido, outro sentido que não o óbvio, trocadilho ou xiste por semelhança, expressão que se refere a um outro sentido, representação antinômica, quando se afirma algo e logo em seguida contradiz. Então, para Freud, o xiste é também uma forma interessante e importante de expressão do inconsciente. As piadas servem para esconder, libertar pensamentos inibidos e desejos recalcados e libidinosos. A lógica do nonsense de Carroll é, muitas vezes, um grande xiste, e não algo louco, absurdo e aleatório, pelo contrário. Seus jogos de palavras e rimas, seus equívocos, essas trocas de palavras que inquietam, lapsos, atos falhos, palavras valizes, aglutinação amálgama de palavras, criação de Carroll, libertaram o espírito, os recalques e produziram o riso. Vários trabalhos analíticos psicanalíticos apocalípticos sobre Alice buscam decifrar a simbologia inconsciente dos seus personagens, algumas vezes relacionando-os com aspectos e momentos da própria biografia do autor. Alguns estudos argumentam que as aventuras de Alice só foram escritas por conta desse amor, condicional, incondicional e recalcado, que Carroll idealizou pela verdadeira Alice Liddell. O escritor americano Saul Bellow, agraciado com o Prêmio Nobel, uma vez disse: uma grande obra só pode ser avaliada como tal após ter sobrevivido aos anseios de pelo menos 3 gerações de leitores. Alice e seus problemas psicanalíticos, existenciais, lógicos e matemáticos comovem, envolvem, locomovem leitores, estudiosos, tradutores e resenhistas há mais de 150 anos, e podem colocar mais 150 anos nisso, afinal, estes livros não têm fim. Eu poderia continuar falando e sonhando com Alice para sempre. E para sempre encontraria mais e mais interpretações encantadas e invenções enroladas. Jacques Fuchs é escritor, tradutor e professor. Matemático, mestre em computação, doutor em literatura pela UFMG e pela Universidade Lille III. Foi pesquisador em Harvard. Autor de literatura e matemática, vencedor do Prêmio CAPES, Antiterapias, vencedor do Prêmio São Paulo, Brochadas, Prêmio Cidade de Belo Horizonte, Mexugar, um romance sobre a loucura, vencedor do Prêmio Manaus, Jorge Perec, a psicanálise nos jogos e traumas de uma criança de guerra, O Enigma do Infinito, finalista do Prêmio Barco a Vapor e Jabuti e Selo altamente recomendável Finlin, Menage Literário, Mary Ann e o Pum dos Dinossauros, As Coisas de que Não Me Lembro, Sou e Herança.
Seus livros e textos foram publicados na Itália, México, Peru, Israel, Estados Unidos e França. Alice no País das Maravilhas. Por Isabel Lopes Coelho. Eu sou uma menininha. É dessa maneira que Alice tenta se definir para Pomba em uma das várias recorrências em que a personagem se vê diante do questionamento quem sou eu, quem é você ao longo da narrativa. A resposta, ao mesmo tempo hesitante e resignada, denota a perda de referência do mundo objetivo e dos alicerces que suportam as barreiras entre o real e o imaginário. Assim, o País das Maravilhas ganha contornos sólidos, além de impor regras inusitadas, desde atmosféricas às de etiqueta, julgando Alice por sua falta de conhecimento das leis básicas de convívio nesse lugar desconhecido. Afinal, a menina realmente é um ser estranho nesse mundo. No entanto, o comportamento inadequado de Alice é absolutamente compreensível dentro dos limites da narrativa. Pois a menina de educação vitoriana, preparada para seguir uma trajetória lógica e previsível, de fato não tem a elasticidade mental necessária para o imaginar, característica essencial do País das Maravilhas, que, inclusive, está na raiz de seu nome original em inglês, Wonderland, Terra da Imaginação. É por meio de comentários do narrador e também pelos pensamentos da protagonista que conhecemos Alice, em trechos como: Alice tinha aprendido muitas coisas como essa em suas aulas na escola, e apesar de esta não ser uma oportunidade lá muito boa para se exibir com o que sabia, ou então ela normalmente se dava excelentes conselhos, apesar de quase nunca seguir. E às vezes tomava broncas tão duras de si própria que ficava com os olhos cheios d'água. Essa criança curiosa gostava muito de fingir que era duas pessoas. Pode-se inferir que Alice era estudiosa, preocupada em criar e manter uma imagem culta e elitista, de fato, o comportamento esperado de uma menina vitoriana. Aqui se faz necessário explicar que o período vitoriano tinha grande apreço pela infância, observando esse momento da vida com o otimismo de uma sociedade potente e também como uma fase repleta de inocência. É justamente essa criança modelo que Alice pretende ser. Mas se no mundo objetivo Alice é um exemplo, no País das Maravilhas seus conhecimentos são confrontados pelo nonsense. Nonsense, para leitores do português, é um termo espinhoso. A tendência a lermos como algo que não tem sentido, quando a definição correta é exatamente o contrário. Ana Maria Machado sintetiza bem a problemática da tradução, ao dizer que se trata de um termo que não tem tradução exata em português, mas que não designa uma coisa sem sentido, e sim algo que tem um sentido inverso, uma lógica ao contrário, vizinha do absurdo, mas nem por isso menos lógica. Sobrescrito 1. O crítico de literatura infantil Humphrey Carpenter vai a fundo em sua análise sobre o nonsense em Lewis Carroll, chamando de mestre do nonsense ao transformar uma ideia simples perseguida por uma cruel literalmente cômica até o seu limite. Sobrescrito 2. A definição de Carpenter é precisa unir o elemento cômico à verdade, despida de qualquer interpretação, cujo resultado é uma piada sem graça. Porém, é exatamente por meio do cômico que a intenção se revela. Pois o que torna Alice um livro enigmático para uns e incompreensível para outros é a lógica reversa que o leitor ora rejeita sob o argumento de ser muito complexo, ora aceita sob o argumento de não ter explicação. Esses dois extremos falham em perceber as nuances do texto, que, como uma operação matemática, construídas a partir de muita lógica, escancaram os abusos e a rigidez da vida e da educação do período vitoriano. No momento em que o livro de Carroll foi publicado, a Inglaterra vivia uma era de grandes mudanças, especialmente pelo advento da Revolução Industrial. A nova forma de produção exigia grande disciplina e rotinas severas, conduta moldada dentro dos muros das fábricas e que logo ganhou as salas de aula. Outra notória intelectual que estuda o período, Jack Vuchlager, exemplifica bem esse momento ao dizer que, no nonsense dos livros de Alice, Carroll destilou traços e características que faziam parte do dia a dia da vida. A rainha vermelha, correndo cada vez mais rápido para não sair do lugar, é a quintessência do frenético e ambicioso capitalismo na nova Inglaterra industrial. Sobrescrito 3. Assim, não apenas era esperado das crianças que fossem obedientes, mas também que almejassem a vida laboriosa dos adultos. Alice, como exemplo dessa menina, questiona esse lugar de regras próprias, e aos seus olhos, incompreensíveis, que faltação de estar em casa, pensou a pobre Alice, sem ficar crescendo e diminuindo, e recebendo ordem de camundongos e coelhos. Eu estou quase arrependida de ter descido por aquela toca de coelho. Por outro lado, é bem curiosa, sabe, essa vida de agora. Eu continuo aqui pensando o que é que pode ter acontecido comigo. Quando eu lia contos de fadas, eu pensava que aquelas coisas nunca aconteciam, e agora eu estou no meio de uma história daquelas. A convivência de Alice entre dois mundos, o em casa e o dos contos de fadas, Londres e o País das Maravilhas, consagrou-se como uma estratégia narrativa que seria apropriada em outras obras contemporâneas ao trabalho de Carroll. A literatura inglesa do final do século XIX, especificamente nas obras pertencentes à era de ouro da literatura infantil, viu florescer uma série de histórias com apelo ao fantástico e à fantasia. Essa sensação é particularmente criada pelo recurso dos universos paralelos aos mundos objetivos, algo conhecido na teoria literária como escapismo. Assim, passeamos pelo curioso País das Maravilhas, vivemos aventuras na Terra do Nunca, encontramos a sensibilidade nos jardins secretos e exploramos a liberdade em Arcádia. Se cada lugar fantástico tem o seu propósito para cada uma das histórias a qual pertence, sua função narrativa tem algo em comum. Em geral, tais espaços servem como um escape para o mundo subjetivo, uma maneira de a personagem, em geral, uma criança, encontrar o seu self, confrontando medos e desejos de modo que possa se conhecer melhor. Um segundo aspecto que caracteriza esses lugares é a separação dos mundos dos adultos e das crianças, permitindo que as personagens criem outras referências apartadas da vida ordinária que oprime a liberdade das crianças. É por meio da ludicidade que os heróis e heroínas do século XIX perceberão o quanto de suas infâncias foi alijado na vida monótona e previsível de suas famílias vitorianas. Nesse sentido, o País das Maravilhas se torna uma metáfora bem-humorada e inteligente da vida inglesa, com seus personagens mandões, seus dizeres malucos, comandados por uma rainha severa e intolerante.
E a menina Alice, tão segura de si, é retratada como uma figura perdida e insolente. Tal confronto resulta na perda das referências, e o autoquestionamento é mais uma vez resgatado. Que coisa, que coisa. Está tudo tão esquisito hoje. E ontem estava bem normal. Será que eu fui trocada por alguém durante a noite? Deixa eu pensar. Eu era a mesma quando acordei hoje de manhã? Estou quase achando que me lembro de estar meio diferente. Mas se eu não sou a mesma, a questão seguinte é: quem é que eu sou, afinal? Ah, mas aí é que está o enigma. Alice convida o leitor criança a se perguntar: quem somos nós nesse mundo maluco, que não fala nossa língua, que não respeita nossa puerilidade? Eis um grande enigma. Esse processo que Alice vive, de perder sua identidade, de se questionar o tempo todo, flerta com uma novidade do período, o conceito freudiano de histeria. Ainda que não se possa supor que Carol acompanhasse os escritos de Sigmund Freud, lembrando que estudo sobre histeria foi publicado posteriormente ao livro de Carol, é tentador estabelecer essa relação, quando pensamos na representação do feminino. O conceito de histeria como termo psicanalítico surge em Freud, mas sua origem remonta dos gregos, especificamente em Hipócrates. Do termo histero, que se traduz por útero, a histeria qualifica as mulheres que apresentavam manifestações fora do padrão comportamental, cujos sintomas variam da perda do referencial real a alucinações e agitação. Ao longo da história, não é incomum encontrarmos casos de mulheres questionadoras que foram silenciadas por um pseudo-diagnóstico e tratadas como doentes e loucas. Ainda que a histeria de fato possa ser diagnosticada, o tratamento legitimado pela medicina em várias situações servia para calar as mulheres. A imagem da mulher ocidental histérica perpetuou, e, de certa maneira, ainda perpétua, em diversas representações, inclusive da menina Alice em questão. Um dos momentos mais emblemáticos dessa situação é o diálogo com a lagarta, no qual se lê: quem é você? Disse a lagarta. Não era um começo de conversa muito promissor. Alice respondeu, um tanto tímida. Eu mal sei, meu senhor, neste momento. Pelo menos eu sei quem eu era quando acordei hoje cedo, mas acho que de lá pra cá eu já mudei várias vezes. Como assim? Disse a lagarta com seriedade. Pode ir se explicando. Infelizmente, eu não tenho como me explicar, meu senhor, disse Alice, porque eu não sou eu, sabe? Não sei, disse a lagarta. O diálogo é hilário. Alice hesita de maneira acanhada em responder, pois não sabe de fato o que ela se tornou ou o que vai se tornar. A lagarta, por sua vez, no limite do Gasliguin, insiste em não compreender a menina, justo ela, que logo mais vai se transformar em uma borboleta. Perturbada, Alice tira sua máscara de sabichona e assume o papel da garota histérica. A cena tem importância central na narrativa, uma vez que também pode ser lida como uma grande metáfora dessa Inglaterra em constante mudança e que, exatamente por isso, não consegue se reconhecer em si mesma. Fato é que quem entra na toca do coelho do País das Maravilhas tende a não sair mais, ou haver tantas conexões que é fácil se perder nos caminhos do livro, como se estivesse puxando o fio de Penélope. Nesse sentido, muito já foi dito sobre as aventuras de Alice no País das Maravilhas e é sempre um desafio achar um lado do caleidoscópio que permanece sem luz. Mais uma vez, Carpenter pontua a importância dessa obra centenária. Comumente se diz que Alice espantou a poeira da literatura infantil e marcou a chegada da liberdade do pensamento nos livros para crianças. Mas fez muito mais do que isso. Criou uma nova linguagem, ainda que disfarçada, codificada, em prol da necessária rejeição do velho e seguro sistema de crenças. Carpenter, 1985. E é por isso que novas edições e traduções emergem para nos lembrar de conquistas da literatura que nunca podem ser perdidas: a liberdade da língua, a transgressão do pensamento, o questionamento das normas e do status quo. Isabel Lopes Coelho é editora especialista em literatura infantil e juvenil, doutora em teoria literária e literatura comparada pela USP, com pesquisa sobre o romance juvenil no século XIX. Seu livro A Representação da Criança na Literatura Infanto-Juvenil, Perspectiva, 2020, recebeu o prêmio de melhor livro teórico da FLIM.